Rapaz, eu tava com saudade de pegar essas questões assim, pensar, resolver aqui na mesa digitalizadora, mas vamos matar a saudade pegando aqui a prova da escola naval e detonando com as questões. Bora lá! Sou só um cara que é matemático por diversão. E aí, amigo internauta, beleza? Aqui é o professor Davi Lopes, o matemático por diversão. E pessoal, o título do vídeo já diz tudo. Vou começar aqui a resolver as questões da escola naval, tá certo? A prova 2020-2021, a gente vai dar o gás aqui, resolver as questões. Mas não só resolver, a gente também vai comentar um pouquinho, né? Vou dar um pouco a minha opinião sobre o que eu achei, quais são as principais ideias, o que é que você tem em mente ali ao pensar na questão. Porque minha intenção ao resolver as questões não é só pegar e mostrar a solução, conta, não. É mostrar também como é que eu pensei, como é que eu desenvolvi as ideias, como eu me inspirei, enfim, né? É aqui eu busco ensinar você, amigo internauta, a pensar. Entendeu, mano? E outra coisa que é legal buscar também é o seu apoio, amigo internauta. Já aproveita aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo novo e compartilha aí com a galera, né? Já somos mais aí de 2.400 matemáticos por diversão, se Deus quiser, até o fim do ano aí. Quem sabe, né, com a ajuda de vocês tudo é possível a gente chegar aí aos 3.000 matemáticos por diversão, né? Aqui no gás, no pique, resolvendo a questão desse clima gostoso e delícia que vocês tanto gostam, né? Adoro! Mas enfim, vamos ver agora aqui a prova da escola naval, tá certo? E lembrando que a prova ela tem basicamente duas cores, certo? Amarela e azul. Aqui eu tô resolvendo a amarela porque, bem, era a primeira que tinha lá no site, né? Eu peguei a primeira que vinha. Bicho preguiçoso mesmo, é complicado, né? Que merda. Mas, de qualquer modo, aqui vamos resolver a prova amarela, tá certo? As questões não mudam em relação ao azul, só a ordem. E vamos começar aqui com a questão número 1, que diz o seguinte: um determinado país com 220 milhões de habitantes, rapaz, será que é o Brasil, hein? Não sei. Foi acometido por um vírus X. Com certeza é o Brasil, cara. O cara botando o vírus X aí, né? Não querem nem dizer qual é o vírus, né? Logo esse ano, rapaz. Tomara que o meu canal... Tomara que esse vídeo não seja desmonetizado, né? Mas vamos continuar aqui com a questão, cara. Verificou-se que no primeiro ano do aparecimento do vírus na população havia 620 casos acumulados no dia 19 de março e constatou que a progressão de contaminação era constante a cada 20 dias até o dia 18 de maio, conforme gráfico ilustrativo abaixo, né? Então, basicamente, um vírus aqui, né? Quando você pega um vírus, você, sei lá, transmite para 4, 5 pessoas, né? A coisa vai em formato de PG. Inclusive, eu fiz um vídeo, tá certo? Vou deixar aí o card aí pra vocês clicarem, tá certo? A matemática do... Nossa, velho, eu tenho que cortar essa palavra aí, porque senão vai desmonetizar aqui, né? Mas enfim. E aí, né, eu explico por que a progressão é uma coisa geométrica e tal, até certo ponto, né? Mas, o que é que ele fala? Considerando que essa progressão continuou constante até o dia 27 de junho, a porcentagem da população nessa data, por casos acumulados que foi contaminada, é de aproximadamente quanto, né? Então aqui a gente vai ter que estimar aproximadamente quantos casos, né, a gente teve e quantas pessoas vai ter daqui a um mês, né, basicamente. A gente sabe, amigo internauta, que essas doenças, tá certo, elas se propagam numa progressão geométrica, tá certo? Então, observa aqui que no gráfico ele está colocando o quê? O período aqui de 20 e 20 dias. Então, a cada 20 dias significa dizer que o total de casos ele é multiplicado por um certo Q. E quem é esse Q? É justamente a razão da progressão geométrica, tá certo? Então, quando a gente vai fazer aqui as contas, nós vamos ter o quê, né? Que 2,12600, isso aqui vai ser o quê? Vai ser o 620 vezes o Q ao cubo. Claro, não é exatamente igual aqui, mas a gente quer ter mais ou menos uma estimativa, né? Uma ideia. Então aqui a gente vai ter que o Q ao cubo, isso aqui vai ser 2,12600 dividido por 620, né? Essa conta aqui, meu irmão, é pesadona. O cara fazer isso aqui na hora da prova, ele tá perdendo tempo, né? Então o que é que nós vamos fazer? Esse 2,126 aqui, sei lá, vamos aproximar aqui para uma potência, sei lá, vamos pegar esse 620 e aproximar para 600, tá? Só pra gente ter uma ideia mais ou menos. Aí esse 2,12600 aqui a gente vai aproximar para uma potência de 6, sei lá, o 216, né? Que é o 6 ao cubo. Então aqui vai ter 2,16000. Então, cancelando 2 zeros aqui, 216 dividido por 6, isso aqui vai ser 360. Então, o que é o cubo? Isso aqui vai ser 360, né? Que, sei lá,
O 7 ao cubo é 343, então isso aqui fica 7, quebradinho um pouco aqui ao cubo, né? Até porque o 8 ao cubo já é 512, então, sei lá, o meu Q, ele é aproximadamente 7, tá certo? Então, a minha PG aqui, ela tem razão, aproximadamente 7, tá certo? E como é que a gente pode estimar aqui, né? Agora, para poder saber, no caso aqui, quantos infectados a gente tem no dia 27 de junho, ou seja, 27 de junho, você pula 30 dias, né, que é do dia 18 de maio ao dia 18 de junho, mais 10 dias, né, que chega até o 27. Então, para a gente poder ter a estimativa aqui no 27 do 6, a gente vai ter que andar mais 40 dias. Só que 40 dias são 2 saltos de 20, então aqui a gente vai multiplicar por Q e multiplicar por Q 2 vezes, ou seja, Q ao quadrado. Então, o total de infectados aqui, ele vai ser o quê? 212.600 vezes Q ao quadrado, né? Tudo bem que o Q é um pouquinho maior do que 7, então o Q ao quadrado fica aproximadamente 49. Eu vou estimar isso aqui, certo? Por 50, tá? Então fica 212.600 vezes 50, tá? Estou acrescentando um pouquinho aqui. Eu estou botando 50 porque é mais fácil a gente fazer a conta com ele, tá certo? Porque é basicamente 100 dividido por 2. Aí, pessoal, eu dividi aqui por 2 rapidinho, né? Justamente pelo que eu falei, isso aqui vai ser aproximadamente quanto? 1, 0, 1, 3. Aí aqui vai ter 2 zeros, né? Só que o que é que acontece? Aqui eu estou multiplicando por 100, né? Dividido por 2, então eu acrescento mais 2 zeros. Então, isso ao todo dá aproximadamente 10 milhões, ok? Então, a gente tem aproximadamente 10 milhões de infectados aqui. E o que a gente vai fazer, certo? Dos 220 milhões, a gente vai tirar a porcentagem. Para tirar a porcentagem, a gente pega o quê? O total aqui, que é 10 milhões, dividido pelos 220 e multiplica isso por 100, certo? Então, isso aqui vai ficar 100 dividido por 22. E, bom, 100 dividido por 22, isso aqui é maior, né, no caso, do que 100 sobre 25, que é 4, mas ao mesmo tempo é menor do que o 100 sobre 20, que é 5, ok? Então, eles têm que estar algum número aqui entre 4 e 5%. E a única alternativa que corresponde a isso aqui é justamente o item D. Maravilha, pessoal? O cara botou 4,7% porque ele, enfim, fez uma conta mais exata e tudo mais, mas a verdade é que na hora da prova o aluno não tem essas ferramentas todas, né? Não tem a calculadora, que, por sinal, eu acho que todo concurso deveria ter uma calculadora simples, cara, assim, é ridículo o cara perder tempo fazendo conta besta, sabe? Mas a ideia é justamente essa, né? Você pode recorrer às aproximações e tal, para ter uma ideia mais ou menos por cima do que é a resposta e conseguir fazer ela rápido, beleza? Muito bem, amigo internauta, então o que eu achei aqui dessa questão número 1, certo? Uma questão bem introdutória, tá certo? Um pouquinho de conta razoavelmente pesada, mas se você tiver essa ideia de estimar, você vê que a conta não é tão pesada assim, dá até para fazer de uma maneira bem light, obter ali uma resposta aproximada como vocês viram, e usa a ideia justamente da PG aplicada no cotidiano, né? Justamente aquela ideia da progressão exponencial dos vírus e bactérias e doenças, né? Que é algo que é bem interessante de se saber, né? A matemática modela o mundo, cara, a matemática modela o mundo, e nesse ano de 2020, por mais louco que ele seja, isso não vai ser diferente. Muito bem, amigo internauta, agora vamos ver aqui a questão número 2, cujo enunciado aqui, ó, ele diz o seguinte: seja uma elipse centrada na origem de focos A, com coordenada 0 e menos 4, e B, que é algum ponto aí. Considere C igual a 4 e 4, suas coordenadas, e P, ponto sobre a elipse. Dado o ponto D, 3 e 2, considere M a distância de D a P e N a distância de P a um dos focos. Qual é o menor valor possível de M mais N? E, amigo internauta, essa questão aí, viu, vou te falar. Parabéns aí pro pessoal da Escola Naval, porque pense numa questão massa, bicho. Pense numa questão bem bacana, assim, né? Você talvez deve estar pensando, poxa, professor, mas para poder calcular a distância de um ponto ao foco, a distância do outro cara ao outro foco, falei aquela contarada toda, eu preciso da fórmula da distância de 2 pontos, aí vai abrir uma conta do caramba e tal, vai ser um negócio, uma sopa grotesca. Não, amigo internauta, tá? Aqui a gente tem uma solução mágica, cara, assim, solução 2 linhas, cara, solução realmente assim, ó, delícia. Por quê? Porque aqui a gente vai usar um bizu, certo? Envolvendo elipse e tal, que é o seguinte:
E o bizu, amigo internauta, é justamente o teorema de Poncelet, né? Que o que ele diz? Ele diz o seguinte: vamos supor que tu pega um ponto aqui na elipse, tá certo? Focos F e F', e aí tu traça esses raios vetores FP e F'P. E aí no que você traça a tangente por P a elipse, esse cara aqui, esse ângulo, ele vai ter medida igual a essa, tá certo? Então aí funciona meio que como uma bissetriz externa desse cara, tá certo? E é isso que diz o teorema de Poncelet. Mas assim, como é que a gente vê a aplicação do teorema de Poncelet em cima dessa questão? É justamente aqui que eu vou mostrar para você agora. E amigo internauta, eu recorri aqui ao GeoGebra, tá certo? Para mostrar para vocês como é que vai funcionar aqui, tá? Seguinte, essa elipse aqui é a elipse da nossa questão, tá? E aí, qual é o meu objetivo, pessoal? Meu objetivo é o seguinte: eu quero calcular a soma desse segmento mais esse segmento, tá? Vamos supor que dá um certo valor. Qual é o lugar geométrico dos pontos, de tal modo que esse valor ele se torne, enfim, seja constante? Esse lugar geométrico é uma elipse com focos aqui e aqui, né, no B e no D. Então o que eu vou fazer aqui, tá? Na medida que eu vou variando o P, certo? Você percebe que essa elipse ela vai aumentando ou vai diminuindo, né, conforme aqui essas distâncias aumentem ou diminuem, tá? E aí, para você obter a situação tanto de mínimo aqui quanto de máximo, o que é que eu devo ter? Eu devo ter tangência, né? Então, na situação de mínimo, por exemplo, sei lá, bem aqui, essas duas elipses, elas vão ser tangentes entre si. Então, elas compartilham uma mesma tangente. Eu vou pegar aqui a ferramenta para desenhar a tangente. Só que o que é que vai acontecer, certo? Vamos dar um recorte aqui para vocês verem melhor, tá? Vai acontecer o seguinte, bem aqui, tá? Nós vamos ter o que? Pelo teorema de Poncelet, a gente tem que esse ângulo aqui, BP, sei lá, vamos chamar aqui de X, certo? Isso aqui vai ser um alfa, vai ser igual ao DPY, né? Isso aqui vai ser alfa também. Só que como as tangentes são as mesmas, no momento que eu traçar aqui do P pro A, esse cara vai formar o mesmo alfa também. Então, se esse ângulo é igual a esse, significa que esse ponto e o outro foco, eles vão ser colineares, tá certo? Então, a condição para poder você minimizar isso mais isso, ocorre justamente quando esses três pontos aqui são colineares, né? O outro foco, o D aqui da questão e o ponto P. E de maneira semelhante, para você achar o ponto que minimiza, você vai ter que pegar esse ponto aqui, de modo que esse foco, esse cara e esse sejam colineares, tá certo? Então a gente já sabe exatamente quem são os pontos e bora lá ver como é que a gente faz para poder terminar o problema. Beleza, amigo internauta, então vamos terminar aqui as contas, tá certo? E a gente vai vamos tentar encontrar, por exemplo, a equação aqui da reta AD, tá? Então vamos pegar a equação da reta AD. E a equação ela vai ser o seguinte, certo? Eu vou pegar o y menos y do D dividido por x menos x do D. Isso aqui vai ser y do A menos yd sobre xa menos xd, né? A forma clássica aqui da equação da reta. Então daqui nós vamos ter que o seguinte, esse y aqui é a minha variável, o y do D ele é 2 dividido por x menos x do D, que é 3. Então isso aqui vai ficar y do A ele vai ser menos 4 menos 2 dividido por 0 menos 3, né? Então aqui vai ficar menos 6 sobre menos 3, que é 2, né? Então com isso nós ganhamos que o y ele vai ser 2 mais 2 vezes o x menos 3. Só que eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa legal, que quando tu bota o x igual a 4, tu vai ter que o teu y ele vai ser 2 mais 2 vezes 4 menos 3. Que olha que delícia, cara! Isso aqui vai ser 4. Então significa dizer que esse ponto E aqui, na verdade, é o nosso ponto C sobre a elipse. 4 e 4, ok? Então, a conta aqui ela fica muito mais fácil, cara. Muito mais fácil mesmo. E aí vamos observar outra coisa legal também. Essa distância aqui, ó, por exemplo, BC mais CD, certo? O BC mais CD. Isso aqui vai ser o quê, né? Vai ser o BC mais CA menos o DA, ok? Menos o DA. Só que esse cara aqui, ele é fixo, né? Então, tu tá pegando o cara fixo, tirando o DA. E por outro lado aqui, quando tu pega, por exemplo, o F, ó, né? Que seria a outra possibilidade de mínimo, a gente aqui vai ter que DF mais FA vai ser o quê, né? O DF eu posso ver como FB menos BD, certo? Mais FA. Só que se a gente for pegar esses caras, isso aqui vai ser o mesmo valor fixo, ok? Então, de um lado eu tenho um cara que é fixo
menos o dA, e do outro lado eu tenho um cara que é fixo, né, definição da elipse, menos o BD, tá certo? Só que aí o BD, ele claramente é menor do que o dA, pela simetria aqui, né? Então, significa dizer que a situação de mínimo, ela vai ocorrer justamente quando a gente pegar esse primeiro caso aqui, né? Então, tudo que nós vamos fazer agora é calcular justamente a distância BC mais CD, né? E como é que a gente faz isso, né? O BC, ele é 4, né? Aqui fica bem evidente de ver. E agora a distância CD, ela vai ser quanto, né? O CD, pela fórmula da distância entre dois pontos, vai ser a raiz do XC, que é 4, certo? Então aqui eu vou botar 4 menos o x do D, que é 3, ao quadrado, mais o y do C, que é 4, e o y do D, que é 2, né? Ao quadrado. Então isso aqui vai dar o quê, né? Raiz de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é a raiz de 5. Então isso significa que a distância mínima, tá certo? O m mais n, que minimiza, isso aqui vai ser isso mais isso, 4 mais raiz de 5. Que é justamente o valor que você encontra aqui no item A. Beleza, gente? E pessoal, o que foi que eu achei aqui Essa questão, né? É uma questão de geometria analítica envolvendo cônicas, mas é uma questão bem arrojada. Por quê? Porque você pensa, poxa, eu vou ter que fazer um monte de conta e tudo mais, mas geralmente quando você tem uma coisa mais complicada, assim, envolvendo elipse, hipérbole, você tem que usar as definições originais de cônica, né? Tal como a soma das distâncias, e usar uns teoremas um pouco mais sofisticados, como é o lance desse teorema de Poncelet, né? Envolvendo tangente e cônica também, né? Então você tem que imaginar também o lugar geométrico, variando, né? Então assim, você tem que fazer uma análise mais argumentativa, sintética, sem ter que fazer aquele monte de conta, né? É uma questão realmente linda, cara. O pessoal da Escola Naval tá de parabéns mesmo por essa questão. E fazia tempo, cara, que eu não vi uma questão de geometria analítica assim tão legal, né? Muito bom mesmo ver essa questão 2, mas agora, bora lá para a questão 3. E amigo internauta, o que é que diz a questão 3, né? Vamos ver lá o que é que essa bichona aqui tá nos oferecendo. Sejam as retas no R3, R1 igual a XYZ, que é 2, 1,5 e 0, mais um certo lambda vezes menos 10, 5 e 0, ou seja, você parte desse ponto aqui no espaço e aí você, sei lá, anda em direção desse vetor, né? Essa aqui é a direção da reta, suposto da reta, ok? E o R2 como sendo XYZ igual a 4, 0, 2 mais μ vezes menos 5, 0 e 10. Essa aqui é a direção e aqui o ponto inicial. Tomando o plano alfa definido pelas retas R1 e R2, alfa intersecta o eixo Z no valor de Z igual a quanto? Muito bem, amigo internauta. Então aqui a gente tem duas retas no espaço, tá certo? Elas não são paralelas porque o vetor suporte aqui, eles são diferentes, tá certo? Então o que a gente tem que ver? A gente tem que ver se o plano, né, que as duas retas definem, realmente existe para começo de conversa. E para saber se ele realmente existe, a gente tem que saber se o R1 e R2 de fato se intersectam, né? Então vamos pegar R1, interseção R2, né? Vamos, sei lá, chamar esse cara de P, né? Isso aqui vai ser verdade se somente se, né? A gente tem o que? 2, 1,5. Eu vou botar esse 1,5 logo aqui como 3 meios, tá certo? E aqui vai ficar 0. Né, mais lambda vezes menos 10, 5 e 0. Isso aqui foi igual ao 402. A gente vai tentar encontrar aqui quem são esse lambda e esse μ de tal modo que esses caras realmente se encontrem. Se é que eles se encontrem, né? Porque, enfim. Aí, ó, esse primeiro cara aqui, ele vai dar 2 menos 10 lambda. Aí aqui vai ficar 3 meios mais 5 lambda. E aqui fica 0 mesmo, né? Tudo zerado aqui. Aqui fica 4 menos 5 μ, aqui fica 0, né? E aqui a gente vai ter 2 mais 10 μ, ok? Aí você iguala os caras, certo? Você iguala os caras. Vamos igualar aqui a parte do 0, ó, por exemplo, 3 meios mais 5 lambda. Isso aqui é 0, então daqui a gente tem que o lambda, ele vai ser menos 3 sobre 10, ok? E aí a gente vai ter também que 0, isso aqui vai ser 2 mais 10 μ. Então daqui o μ, ele vai ser menos 1/5, ok? E aí agora o que a gente tem que checar? A gente tem que checar se 2 menos 10 lambda, isso aqui vai ser 4 menos 5 μ, ok? E isso aqui é verdade se somente se, né? No caso, jogando esses valores aqui, 2 vezes menos 3 sobre 10, né? 10 vai se cancelar, isso aqui vai ser 4 menos 5 vezes menos 1 sobre 5, né? Então isso aqui vai ser verdade se somente se.
Aqui esse 10 cancela, o menos com menos fica mais, 2 mais 3 igual a 4. Aqui também faz a mesma coisa, mais 1, né? Que é 5, beleza? Então, o que significa isso? Significa que, de fato, as retas se intersectam justamente no ponto de coordenadas 5, 0 e 0, tá certo? Então, as duas retas aqui, elas se tocam, de fato, nesse rapazinho aqui, tá certo? Então, vou marcar aqui o ponto P, mais ou menos. E aí, o que é que nós temos, certo? A gente vai ter aqui um vetor, sei lá, vou chamar esse vetor aqui de U, ok? E aí, esse outro vetor aqui, eu vou chamá-lo de V, tá? Então, nós temos aqui os vetores U e V. E aí, o meu plano, certo? Para poder esse cara aqui definir um plano, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher aqui uma direção, certo? Sei lá, um vetor A, B e C, de tal modo que esse cara seja ortogonal tanto a U quanto a V. E como é que a gente pode escrever essa equação do plano, tá? Então, a equação do plano, dado esse vetor perpendicular ao plano, ele vai ser o quê, né? Ele vai ser A que multiplica x menos x do P, mais B que multiplica y menos y do P, mais C que multiplica z menos z do P, igual a 0, beleza? Só que a gente sabe, né, sei lá, vamos chamar esse vetor A e B aqui de W, tá certo? A gente sabe que o vetor W escalar com... Nossa, eu botei o vetorial aqui, né, mas enfim. Escalar com U, isso aqui é 0, né? Então daqui a gente tem que, no caso aqui, o U ele vai ser menos 10, 5 e 0, então menos 10A mais 5B, isso aqui vai dar 0, então a gente tem que o meu B, ele é 2A, ok? E também o W, de novo aqui, escalar com V, isso aqui é 0, então daqui a gente tem que menos 5A mais 10C, isso aqui vai dar 0, ou seja, o meu A é 2C, tá? Então, sei lá, colocando tudo em função de C, né, o meu B ele vai ser 4C, aqui vai ser 4C, então aqui a gente vai ter o quê, né? 2C que multiplica x menos 5, mais o B é 4C, que multiplica y menos 0, mais C que multiplica z menos 0. Isso aqui é 0, ok? Aqui a gente tem, né, dividindo aqui por C, aqui fica 2x menos 10, mais 4y, mais z igual a 0, né? Então aqui a gente tem a equação do plano, que é 2x mais 4y mais z menos 10 igual a 0. Maravilha, pessoal? E aí, como eu quero a interseção com o eixo Z, para intersectar com o eixo Z, o que nós fazemos? A gente simplesmente toma o x e o y como sendo 0. Então, nessa interseção aqui, né, se a gente pegar x e y igual a 0, nós vamos ter que o z menos 10 é igual a 0. Então, daqui a gente tem que o z ele é 10, então ele intersecta aqui no valor de 10 e a resposta correta é o item D. Beleza, galera? E afinal, qual é a minha opinião aqui sobre essa questão, né? Vocês viram que é uma questão de geometria analítica espacial, mas que eu quase não desenhei nenhuma figura. Por quê? Porque geralmente não é bom que você faça isso, assim, talvez você vá perder um tempão e tal. O legal é você estar sempre em mente com as propriedades, né, de retas no espaço, vetores, né? A equação do plano, né? Aqueles coeficientes A, B e C são as direções perpendiculares a dois vetores que o determinam, né? Então, essa coisa, né, eu acho que isso aqui pode até ser classificado mais como álgebra linear, né, assim. Mas se você tiver essas coisas tudo em mente, você sabe exatamente o que conta fazer, encontrar a interseção das retas. Porque se não tiver interseção, elas vão ser reversas. Então nem existe plano, né, a questão nem faria sentido. Mas se você acha a interseção desses caras, por isso que eu fiz aquelas equações lá com lambda e com mi, e aí uma vez que você acha, você centraliza nesse ponto de interseção, e aí faz a equação do plano bonitinho que dá tudo certo, beleza? E agora, amigo internauta, vamos ver aqui a questão de número 4 que diz o seguinte, ó, vem cá. Considere a equação x ao cubo menos 3x2 menos 9x mais k igual a 0, onde k representa os valores para os quais a equação admite uma raiz dupla. Assinale a opção que apresenta a soma dos valores de k. E, amigo internauta, o bizu para resolver essa questão é o seguinte, certo? Se você tem uma raiz dupla, certo, num polinômio, tanto ele dá 0, né, o P de R, porque é raiz, mas a sua derivada primeira também dá 0, tá? E esse bizu a gente pode estender, por exemplo, se eu quiser uma tripla aqui, então a derivada segunda também dá 0. Se eu quiser uma raiz quádrupla, a derivada terceira dá 0 e assim por diante, tá certo? E por que isso aí acontece, amigo internauta? Pelo seguinte, para poder o cara ter raiz dupla, né, no caso aqui da equação terceiro grau, ele precisa fazer aqui
isso aqui no gráfico tangente, né? Ele precisa tangenciar aqui, que é onde está a raiz dupla. Só que esse ponto aqui, ó, é onde a reta aqui, certo? A reta tangente tem coeficiente angular nulo. Só que o coeficiente angular é a derivada, então por isso que a gente tem isso daqui, tá certo? Então o que é que nós vamos fazer? A gente vai pegar, sei lá, vamos definir aqui o p de x como sendo x ao cubo menos 3x2 menos 9x mais k, certo? E aí a gente quer que para uma certa raiz, isso aqui dê zero, e a gente quer que a derivada também dê zero. Só que o bom da derivada é que a gente se livra do k. Então vamos olhar logo a derivada aqui, que vai ser 3x2, né? Aqui desce, menos 6x mais 9, né? Então dá para você botar o 3 em evidência, fica x2 menos 2x mais 3, né? E se você for observar bem, quem são as raízes aqui, né? Vão ser o menos 1, tá certo? Então x mais 1 vezes x menos 3 aqui, isso aqui resolve. Então, os únicos valores que podem zerar a derivada são exatamente o menos 1 ou 3. E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai jogar esses valores aqui, ver quais são os valores correspondentes de k, e aí a gente vai somar os dois valores, tá certo? Então, por exemplo, se o r for menos 1, daqui a gente tem o quê? Né? Que o p de menos 1, isso aqui vai ser 0, então aqui vai ficar menos 1 ao cubo, menos 1, menos 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 3, mais 9 aqui, né? Porque fica menos 9 vezes menos 1, mais k igual a 0, tá? Então aqui vai ficar 6, 5, então daqui a gente tem que o k, ele é menos 5, ok? E por outro lado, se o r for 3, a gente tem que o p de 3, isso aqui é 0, aí 3 ao cubo, 27, menos 27, que é 3 vezes 9, menos 9 vezes 3 aqui, mais k, igual a 0, né? Isso aqui já cancela, né? Então daqui a gente tem que o k, isso aqui vai ser igual a 27. Então 27 menos 5 vai dar 22, né? A gente está somando os dois caras. Então, resposta correta, o item A, beleza? Muito bem, amigo internauta. Então, o que eu acho aqui dessa questão número 4, né? É uma questão bem padrão, cara, de polinômio, né? Com raiz dupla. Tipo, se você sabe essa coisa aí da derivada, você sabe exatamente o que fazer. Acha as raízes na derivada e aí depois substitui e calcula, né? Questão bem padrão, assim, na minha opinião. É a questão mais fácil da prova até o momento, né? No caso da prova amarela, tá? Mas é aquele lance, né? A prova da escola naval, ela busca equilibrar, né? Assim, bota às vezes uma questão mais difícil, uma questão mais fácil e tal. Isso faz parte da prova mesmo, né? Então, é isso aí, né? Uma questão bem padrão de polinômio. Agora vamos ver a questão de número 5, tá certo? Que ela diz o seguinte: sejam f bola g e g funções reais definidas. Pô, essa bola aqui é de função composta, tá? Então, f do g de x aqui vai ser 4x2 menos 6x menos 1 para o x maior do que igual a 1 e 4x mais 3 para o x menor do que 1 e g de x igual a 2x menos 3. Assinale a opção que representa a lei de formação da função f, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar o y aqui de g de x, tá? Então esse y aqui ele vai ser 2x menos 3, ok? E aí, essa função composta, ela está querendo dizer o seguinte, que f de y é igual a quanto, certo? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a ideia é que a gente expresse o f em função dessa variável y. Só que aqui está tudo em função do x, cara, tudo em função do x. Então, a gente precisa converter o x em y e ver o que é que dá cada uma das leis, tá certo? Então, no caso aqui eu vou botar 1 e 2 para poder expressar cada lei. E aí você observa o seguinte, essa função y igual a 2x menos 3 é uma função com uma reta crescente, tá certo? Então isso significa que se o x, por exemplo, for menor do que 1, ok, isso aqui vai ser verdade somente se aqui bota 2 vezes 1 menos 3, que dá menos 1, então o y tem que ser menor do que menos 1. E se o x for maior do que ou igual a 1, isso aqui é verdade se somente se o y maior do que ou igual a menos 1. Então, essa primeira lei, com certeza, ela só vale para o y maior do que ou igual a menos 1. E a segunda só vale para o y menor do que menos 1, né? Então você já descarta aqui logo esse item, esse item, esse item, né? Vai ter que ser ou B ou C logo de cara, né? Porque perceba aqui que ele está botando f de x. A gente vai achar f de y, mas troca o y pelo x dá na mesma, tá certo? E vamos calcular aqui quanto é que é 1, tá? Para calcular 1, é só você observar que o x, ele vai ser o quê? Y mais 3 sobre 2, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar cada expressãozinha aqui
e substituir o x pela função de y, tá? Função inversa no caso da g, né? Então o cara aqui ele vai ter o quê? 4x2 menos 6x menos 1. Isso aqui vai ser 4 vezes y mais 3 sobre 2 ao quadrado menos 6 y mais 3 sobre 2 menos 1. E aí isso aqui vai dar, esse 4 sobre 2 ao quadrado cancela, fica y mais 3 ao quadrado, y2 mais 6y mais 9. Aqui fica menos 3, né? Menos 3y menos 9, menos 1. E aí esse menos 9 aqui cancela com mais, aqui fica parcialmente, então fica y2 mais 3y menos 1, né? Então assim, você já vê de cara que vai dar o item C, tá certo? Mas só pra gente completar aqui a conta, vamos ver a segunda lei. O 4x mais 3, aqui vai ser 4 vezes y mais 3 sobre 2 mais 3. E isso aqui vai dar o que, né? 2y mais 6, né? Que aqui corta, fica 2, mais 3. Então fica 2y mais 9, né? E trocando o x pelo y, porque essa é a minha variável, a gente tem justamente a alternativa C como resposta, beleza? E amigo internauta, minha opinião aqui sobre esse problema 5, né? É mais uma questão padrão assim de função, né? Lidando com função composta e tal. E o bizu aqui, cara, já tá meio que implícito, né? Quando você tá querendo lidar com composta e você quer inverter um cara, certo? O que você faz? Chama esse cara de y, né? O y vai, enfim, ter uma expressão lá em função de x, e aí é só você calcular o x ali, tá certo? Isola o x e você tem justamente a tua expressão da função inversa, né? Então, essa continha aqui que a gente fez, no fundo, foi justamente trabalhar com funções inversas, né? Mas esse algebrismo aí, ele sai de uma maneira bem natural, as contas fluem normalmente, né? O que foi que acabou acontecendo justamente com essa questão. Maravilha? E amigo internauta, vamos ver aqui o que a questão 6 tem a nos oferecer, ó. Ela diz o quê? Sejam π1 e π2 dois planos cujas equações vetoriais são respectivamente, acho que essa é do π1, 1, 0, 0 mais beta 1, 1, 1 mais gama menos 1, 0, 2, e a do y que vocês estão vendo aí. Com beta, gama e alfa e delta, e lambda, quer dizer, números reais, assinale a opção que apresenta uma equação vetorial da reta R dada pela interseção desses planos. E amigo internauta, essa questão aqui ela é bem parecida com a questão 3, né, que a gente fez mais cedo. E o que a gente vai fazer, né? Ao invés da gente ter duas retas, agora a gente tem dois planos, tá? E qual é o significado desse tipo, desse beta, desse gama, alfa, lambda, tudo mais? É o seguinte, amigo internauta. Vamos pegar aqui o nosso ponto P, certo? P aqui ele vai ser o 1, 0, 0, tá? E aí, o que é que ele diz? O ponto, no caso aqui, a equação do plano x, ele diz que o plano aqui é determinado justamente pelos vetores aqui 1, 1, 1 e menos 1, 0 e 2, tá? Então, ele vai ser o plano gerado por esses carinhas aqui. E aí, tudo que nós vamos ter que fazer é o seguinte, vamos achar aqui um vetor que seja perpendicular a esse primeiro cara, tá certo? Que vai ser quem? Vai ser alguém da forma ABC, tá certo? E a gente vai fazer aquele mesmo lance lá do produto escalar, né? A gente vai ter que ABC, produto escalar com 1, 1, 1, isso aqui vai dar 0, ou seja, A mais B mais C, isso aqui vai dar 0. E por outro lado a gente vai ter que ABC escalar com menos 1, 0, 2, também vai ser 0. Então daqui a gente tem que menos A, B desaparece ali, fica 2C igual a 0, né? Então meu A, ele é 2C, ok? E aí nessa primeira equação, voltando aqui, né? A gente vai acabar tendo que 3C mais B igual a 0, né? Então o A, B e C, certo? Eles vão ser proporcionais, né? Ao que? Aqui o A vai ser 2C, o B ele vai ser menos 3C, ok? E o C vai ser C, né? Então eu posso simplesmente tomar esse plano A, B e C como sendo, tirando o C aqui, né? 2 menos 3 e 1, certo? Isso aqui, no caso, seria em relação ao plano π1, ok? Agora vamos ver aqui em relação ao plano π2, certo? O plano π2, se a gente for observar as alternativas, todos eles têm um ponto 1, 0, 0, tá? E aí se você for observar, certo? Por exemplo, joga o alfa igual a menos 1 aqui, tá certo? E você joga o lambda como sendo 2. Você vai ter que o teu y, né, no segundo plano, ele vai ser 2, 0, menos 1, menos 1, 2, 1, mais 0, 2, 2, né? Multipliquei aqui vetorialmente. Isso aqui vai dar o quanto? Aqui vai ficar 2 menos 1 mais 0, 1.
0 menos 2 mais 2, 0. Menos 1 com menos 1, menos 2. Mais 2, 0 também. Então, isso significa que o meu ponto P, ele também pertence ao segundo plano, tá? Então, o meu plano π2 ele vai ser o quê? Você vai ter o ponto P, e aí você vai ter a reta suposta desses outros vetores aqui, né? 1, 2, 1. E bem aqui você vai ter 0, 1 e 1. E aí, para você achar esse vetor aqui perpendicular a esse plano aqui, tá certo? Sei lá, vamos botar aqui, sei lá, A barra, B barra e C barra, tá certo? A gente vai tentar descobrir quem são esses caras, então nós vamos ter o seguinte, né? Faz de novo os produtos escalares. A barra, B barra e C barra, escalar com 1, 2, 1, isso aqui vai dar 0, né? Então, A barra mais 2B barra mais C barra dá 0. E A barra, B barra, C barra, escalar com 0, 1 e 1, isso aqui dá 0, né? Então você chega facilmente que isso mais isso dá 0, ou seja, o B ele vai ser menos o C, né? Então, com isso, né, se a gente for jogar bem aqui, a gente vai ter A barra menos 2C barra mais C barra igual a 0. Então, o meu A barra ele vai ser exatamente igual ao C barra, certo? Então, esses valores aqui, tá? Eles podem ser proporcionais aqui ao C barra, menos C barra e C barra, né? Então, são proporcionais ao vetor 1, menos 1 e 1. Então, posso assumir aqui que esse cara é 1, menos 1 e 1, ok? Aí, feito isso, amigo internauta, o que é que a gente vai ter, certo? A gente vai ter o P, aí bem aqui a gente vai ter o meu vetor aqui, certo? Que é o 2, menos 3 e 1, tá? É que a gente vai ter um outro vetor que é o 1, menos 1 e 1, né? São os vetores ortogonais aos dois planos. Então, a minha reta, tá? Ela vai ser o quê? Como ela está nesse plano, né, determinado por esse cara e no outro aqui, ela vai ser perpendicular tanto a esse vetor quanto a esse vetor. Então aqui a gente vai ter o quê? O VW, tá certo? E aí de novo vamos fazer produto escalar, tá certo? Então o VW escalar com 2, menos 3 e 1, isso aqui tem que ser 0, ou seja, 2U menos 3V mais W, isso aqui vai dar 0. E aí a gente vai ter que o V e W escalar aqui com o 1, menos 1 e 1 também dá 0. Então daqui a gente tem que U menos V mais W é 0. Então o meu V ele vai ser U mais W, tá certo? Aí daqui a gente vai ter o quê? Que 2U menos 3 U mais V, U mais W, quer dizer, mais W, isso aqui vai ser 0, né? Então 2U menos 3U menos U. Menos 3W mais W menos 2W. Ok? Isso aqui vai dar 0. Então meu U ele vai ser menos 2W. Maravilha? E aí, quando a gente substitui aqui, por exemplo, o meu V ele vai ser menos W, certo? Então, o VW ele vai ser o quê? Ele vai ser... U aqui fica menos 2W, aqui fica menos W e W, né? Então, isso aqui é proporcional ao menos 2, menos 1 e 1, ok? Que, por sua vez, é proporcional aqui ao 2, 1 e menos 1. Ok? Aí, pessoal, como é que vai ser a equação da reta, né? Aqui a gente sabe que essa retinha aqui, ela vai ser justamente... Isso aqui é o vetor suposto da nossa reta, né? Que é a interseção. Então, a equação de R, ela vai ser o quê? O ponto P, que é 1, 0, 0, mais K vezes esse vetor... Sei lá, vou chamar esse vetor aqui de X, vai? K vezes esse X. Só que o problema, amigo internauta, aqui é o seguinte... Que o meu x ele pode ser tanto menos 2, menos 1 e 1, conforme aqui o gabarito do item D, como também pode ser 2, 1 e menos 1, que é justamente o gabarito aqui do item A, certo? Então, essas duas alternativas, elas estão corretas, certo? Então, por isso que se você for olhar o gabarito, está dizendo que a questão está anulada, tá? Eu, particularmente, enfim, preferia botar ou o item A ou o item D, tá certo? Mas, enfim, se eles optaram por anular, por ter duas certas, né? A banca é que decide, ok? E, amigo internauta, qual é a minha opinião sobre essa questão C, certo? Acho que é uma questão bem parecida com a questão número 3, na qual você tem que saber manipular com os vetores, né? Isso aqui eu acho até que é mais álgebra linear do que geometria analítica espacial, mas tem um sabor bem bacana, tá certo? E assim, é uma questão bem bacana, assim, né? Bem no estilo da 3 mesmo, acho que é quase uma cópia, assim, mesmas técnicas, inclusive, né? E você vê a equação do plano com o cara ortogonal e tudo mais.
E só lamentar porque teve duas alternativas corretas e acabou sendo anulado, né? Mas é uma questão de geometria espacial bem legal, tá certo? Bem no estilo da escola naval mesmo, e eu gosto bastante de resolver esse tipo de questão, ok? Mas muito bem, meu internato, então vamos continuar aqui a nossa maratona, aqui dando gás insanamente agora, meu irmão. Vamos pegar aqui a questão número 7, ó, que diz o seguinte: seja S de n igual a n ao quadrado mais n mais 1 a soma dos termos de uma sequência numérica, com n natural. Sobre essa sequência, assinale a opção correta. Essa sequência numérica não é uma progressão aritmética. B, a diferença entre o quinto e o quarto termo é 3. C, sua razão é 4. D, DSN é um múltiplo de 7. E item S, o sétimo termo, é 32, né? Então aqui logo de cara, você já percebe que a resposta correta é o item A, né? Por quê? Porque o que descreve uma PA aqui, certo? Uma progressão aritmética. É um cara da forma, tá certo? Porque ele vai sempre pulando de um certo valor, que é a razão da PA, sei lá, de R em R, tá? Então, isso significa o seguinte, que ele vai ter um termo inicial, certo? Que é o meu A0, mas, né, se aqui eu cheguei no enésimo termo, eu dei N saltos, NR. Então, isso aqui é uma função, ok? Linear, tá? Uma função linear em N. E o que nós vemos aqui é uma função quadrática, tá certo? Uma função quadrática aqui, tá bom? Então, isso significa, de fato, que a resposta correta é o item A, porque ele já fala, não é uma progressão aritmética, e não é mesmo, aí você já marca logo essa opção, vai logo para a questão 8, mas como eu quero comentar aqui, mostrar os detalhes e tudo, certo? A gente pode discutir um pouco porque que os outros itens aqui eles são incorretos, tá certo? Então, por exemplo, o item B, certo? Ele quer saber a diferença entre o S5 menos S4. Isso aqui vai ser 5 ao quadrado mais 5 mais 1, menos 4 ao quadrado mais 4 mais 1. Aí esse cara aqui vai dar 31 menos 21. Isso aqui dá 10, né? Então, esse cara aqui é incorreto. Item C, sua razão é 4. Nem tem razão, cara, para ser PA ou PG, então não faz nem sentido essa pergunta. Item D, SN é um número múltiplo de 7, falso, porque se tu pegar o S1, por exemplo, o S1 é 1 ao quadrado mais 1 mais 1, que dá 3, né? E o item E, seu sétimo termo é 32, né? Então o S7, ele é 7 ao quadrado mais 7 mais 1, ok? Que vai dar 49 mais 10, mais 8, quer dizer, né? Isso aqui vai dar 57, tá muito longe de ser o 32, ok? Então, questão 7, assim, acho que, enfim, né? O que é que eu posso comentar sobre ela? Assim, acho que enfim, das questões assim que a gente viu, é a mais fácil, né? Até agora, assim. É uma questão basicamente dada porque você leu o primeiro item, opa, já sei que não é PA, meu irmão, porque o PA é uma função linear ali em função de N, aí você vai se embora para a questão 8. É aquela questão que dá alegria, né, pro cara que tá fazendo a prova, mas será que a questão 8 vai dar essa mesma alegria também? Vamos ver. E a questão 8, bora lá acabar com ela, né? Vamos lá fazer ela. Ela diz o seguinte: escolhendo aleatoriamente um número do conjunto 1, 2, 3 até 2020, qual é a probabilidade de que o número escolhido em 2020 sejam primos entre si, né? Então, como eu falei, a questão 7 é aquela que dá animada, né? Mas a questão 8, ele faz que nem a morena, né? Anima você, mas chega lá na frente ela te joga fora, né? Ah, rapaz, tá até jurando aqui que esse comentário aqui ia ser só alegria, tá ligado? Aí fui me lembrar na morena, né? Mas... caralho, eu vou desligar que eu tô com vontade de chorar, bicho. Mas enfim, né? Então, como é que a gente faz aqui essa questão de número 8, tá? A gente vai escolher o número aqui, mas por enquanto vamos nos atentar à condição, porque ele quer que esse número e 2020 sejam primos entre si, tá certo? Então, vamos fatorar aqui rapidamente o 2020, tá certo? Então, 2020 dividido por 2 aqui vai dar 1010, dividido por 2 aqui vai dar 505, ok? Aí aqui já não dá mais, né? A gente tem que dividir por 5, isso aqui vai ser 101. E 101 ele vai ser um número primo, né? Então 2020 ele vai ser o quê, né? Vai ser 2 ao quadrado vezes 5 vezes 101. E para poder o número ele ser primo entre si, certo? Então n é primo, né? Enfim, não tem divisor comum com 2020, certo? Se somente se o n não tem fator 2, certo? Não tem fator 2, 5 e ou 101, tá certo? Então, nosso objetivo aqui vai ser o que, né? A gente vai ter que
tirar os caras que tem um desses fatores, tá? E aí assim, tirar individualmente cada um deles, certo? É fácil, tá? A gente consegue fazer isso de boa e tal. Mas a gente, para poder pegar um dos três, porque a gente tem umas repetições. Por exemplo, o 10, ele tem fator 2 e fator 5, né? O próprio 2020 tem fator 2, fator 5 e fator 101. Então, esses carinhas aqui, tá certo? A gente tem que ver alguma maneira de contabilizá-los de modo que a gente não conte os caras com repetição, certo? Conte os caras bem direitinho. E aí, pessoal, se a gente definir A, B e C como sendo esses conjuntos, a gente quer saber justamente quantos elementos tem o A união B união C. Isso aqui vai ser o cara que é um dos múltiplos desses caras, ou seja, o complementado que a gente quer contar, né? Porque a gente quer que eles sejam primos entre si, que eles não compartilhem fator. Então, se a gente descobrir isso aqui, a nossa resposta de casos favoráveis vai ser 2020 menos isso, tá? Só que como é que a gente pode calcular isso aqui? A gente pode calcular através do princípio da inclusão e exclusão, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, isso aqui vai ser cardinalidade de A, cardinalidade de B mais cardinalidade de C. A gente vai tirar as interseções A inter B, A inter C e B inter C, né? E aí a gente vai somar novamente A interseção B, interseção C, né? Mas aí vem aquela pergunta, como é que eu faço aqui para calcular quantos múltiplos, né, desse cara eu vou ter aqui? E amigo internauta, para você responder isso aqui, certo? A gente vai fazer uma análise dos casos, tá? Então, por exemplo, o A, ele vai ser formado por quem? O 2, que é o 2 vezes 1, certo? E um bizu aqui para contar isso, você justamente olhar para o quociente. O 2 vezes 2020, eu posso ver isso aqui como sendo 2 vezes 1010, né? Então, isso aqui é o 2020. Então, a cardinalidade do A, ela vai ser exatamente quanto? 1001. Aí no B, certo? No B, vou pegar os múltiplos de 5, 5 vezes 1. Aí aqui, ó, 2020, certo? Se a gente for dividir por 5, tá certo? A gente vai acabar encontrando 404. Então aqui a gente tem que essa cardinalidade aqui é 404. E já os múltiplos de 101, tá certo? A gente vai ter o quê? 101, 202, etc. Aí 2020 dividido aqui por 101, certo? Isso aqui vai ficar 20, né? Então aqui vai ficar 101 vezes 20. Então esse rapaz aqui, ele tem exatamente 20 elementos. Agora vamos para o A interseção B. Para ser múltiplo de 2 e de 5, tem que ser múltiplo de 10. 10 vezes 1 até o 10 vezes 202. Então essa quantidade aqui vai ser 202, né? Esse lance do quociente ele é muito bom, cara. Se você olhar o quociente aqui, ele é delícia. O A interseção C. Para poder ser múltiplo de 2, 101 tem que ser múltiplo de 202, né? Então, o 2020, ele é 202 vezes 10. Isso aqui vai dar 10, ok? E o B interseção C, B inter C, isso aqui vai ser múltiplo de 5, 101, 505. 505 vezes 1, aí vai ficar 505, 1010, né? Aí 15, enfim, 1515 e 2020. Então, vai até o 505 vezes 4, né? Aqui os números já estão começando a diminuir, graças a Deus, né? Que a gente vai ter que fazer essa conta todinha já já. Mas aqui, meu irmão, aqui nós constrói fibra, cara. Aqui, rapaz, aqui a gente exala energia, velho. Enfim, né? A gente pode ficar se lamentando, não. Aí, ó, para ser múltiplo de A, B e C, vai ter que ser múltiplo do produto, que é 1010, né? Então a gente tem simplesmente 1010 e 2020, né? Dois elementinhos aqui. E agora vamos aqui às contas, pessoal. Bem aqui, certo? Eu tinha botado 1001, na verdade 1010, tá certo? Eu acabei fazendo as contas aqui e na hora de botar a resposta eu vi que tava dando pau, né? Mas enfim, vamos terminar aqui. 1010 mais 404 mais 20 menos 202 menos 10 menos 4 mais 2. Vamos fazer as contas mais ou menos parceladas aqui, né? Menos 4 mais 2 dá menos 2. Esse menos 10 aqui ele some, aqui fica mais 10, ok? Aí esse menos 202 com menos 2 aqui vai dar menos 204, então fica 1010 mais 404 mais 10 menos 204. Então aqui fica 1010 mais 200, né? Fazendo essa conta com essa, mais 10. Então isso aqui fica 1220, tá certo? Isso aqui é o número de caras que compartilham ao menos um fator em comum.
A nossa probabilidade é justamente o complementar disso, porque eu quero que eles não tenham fator em comum. Então a nossa probabilidade vai ser 2020 menos 1220 dividido por 2020, né? Aqui vai ficar 800 sobre 220, né? Aqui cancela 80, 80 sobre 2 fica 40 sobre 101, ok? Então, resposta correta é o item A, beleza, gente? Então, tá aí resolvida essa questão. E minha opinião sobre essa questão, internauta? Seguinte, é uma questão, né? Probabilidade ali, ela tá mais só para você fazer a conta no final, né? Mas é uma questão mais de contagem, né? Assim, onde você envolve um número e seus fatores primos, né? Então, no sentido aritmético, né? Assim, da fatoração, não tem nenhum segredo. A grande dificuldade dessa questão é você sacar que você pode ter interseções. Por exemplo, o 10, ele pode ser contado nos múltiplos de 2 e nos múltiplos de 5. E para você contornar isso, você tem que usar o princípio da inclusão e exclusão, né? E aí, uma vez que você usa isso, faz as contas com calma, né? Paciência, para não trocar os números que eu troquei ali. Você desenrola ali de boa, né? Então, não é a questão mais fácil do mundo, tá? Mas, assim, é uma questão na qual você, enfim, se você entender, investigar um pouquinho, você sabe muito bem o que fazer e vai direto, né? É uma questão sem muitos segredos, ok? Show de bola! Então, questão 8 feita aqui, vamos ver a questão de número 9, né? Que diz o seguinte, olha só, rapaz, uma questãozinha de cálculo, finalmente, hein? Já tava sentindo falta aqui, né? Até porque a escola naval ela gosta de cobrar cálculo, né? Mas vamos ver essa daqui que diz o seguinte. Qual é o valor do limite dessa expressão aqui? E amigo internauta, você vê que a expressão aqui, ó, é algo do tipo polinomial, né? x2 mais 6x mais 9. Tudo bem que tem esse cosseno de x, mas embaixo também é polinomial, ok? E a gente está vendo aqui o x tendendo ao mais infinito. E o bizu, certo? É o seguinte, que se o x ele tende ao mais infinito, sei lá, divida por x elevado a n, onde esse n ele é o maior desses graus aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer, né? A gente vai pegar essa expressão x2 mais 6x mais 9 mais cosseno x dividido por x2 mais x mais 9. Isso aqui, certo? Se você dividir de um lado e do outro, o grau máximo que aparece aqui é x2, tá? Então, vou botar 1 sobre x2 tanto em cima quanto embaixo. Então, aqui vai ficar x2 mais 6x mais 9 mais cosseno x sobre x2 aqui mais x mais 9, né? Vocês vão entender já já por que eu estou fazendo isso. Isso aqui vai dar o quê? x2 sobre x2 é 1. Aqui vai ficar 6x sobre x2, 6 vezes 1 sobre x. Mais 9 vezes 1 sobre x2, mais cosseno de x sobre x ao quadrado. Tudo isso dividido por 1, né? Mais 1 sobre x, mais 9 vezes 1 sobre x2, né? E por que é tão interessante a gente colocar a expressão dessa maneira? Porque essas expressões, 1 sobre x, 1 sobre x2, elas vão para zero quando o x vai para o infinito, né? Então isso aqui tende a zero, isso aqui tende a zero, né? Cada um desses rapazinhos aqui. E o cosseno, professor? Isso aqui também vai tender a zero, por quê? Porque o cosseno, o módulo dele é menor do que igual a 1. Então isso aqui está oscilando entre algo, sei lá, entre 1 sobre x2 e menos 1 sobre x2. Só que tanto faz, 1 sobre x2 menos 1 sobre x2, eles vão para zero no fim das contas. Então esse cara aqui, ele está entre duas coisas que já vão para zero. Então esse cara vai para zero também. Então isso aqui tende, certo, ao seguinte, esse valor ele vai tender a 1, isso aqui 0 mais tudo, né? Então fica 1 mais 0, dividido por 1 mais 0, que é exatamente 1. Então no caso aqui, quando a gente faz o x tendendo ao infinito, positivo, tá certo? No caso negativo também aqui serve, né? Mas enfim, ele botou o x infinito positivo, a resposta correta acaba sendo o item C, beleza, gente? E aí, o que eu achei dessa questão, né? É uma questão de cálculo, acredito que por ser a primeira aqui que aparece, eu acho que é uma questão mais fofinha assim, né, mais convidativa, mas assim, ela não é uma questão exatamente super fácil assim, é bem fácil para quem conhece esse bizu, né, de dividir pelo x do maior grau para poder zerar uns limites e tal, um bizu que se estuda bastante em cálculo, principalmente quando você está olhando limite no infinito para polinômio, né, mas o cara tem que conhecer isso aí, né, mas uma vez que ele conhece, ele sabe exatamente o que fazer nessa questão e vai lá e divide por x2, né, no nosso caso aqui. E aí, uma vez feito isso, ele vê que um monte de coisa zera e aí é bem fácil calcular o limite, beleza, gente? Então,
Essa aí é o que eu acho da questão 9, tá certo? Limite no infinito, expressão polinomial induz o cara a pensar isso aí, tá certo? E o cara pensa e faz, né? Basicamente uma questão padrão nesse sentido, certo? Mas agora vamos ver aqui a questão de número 10, né? Que é mais outra questão de cálculo, agora dessa vez envolvendo funções, que diz o seguinte: sejam f e g duas funções reais, de modo que para todo x, f de x ao oitavo mais g de x ao oitavo é igual a 4. Assinale a opção que apresenta o valor do limite aqui do x tendendo a zero, do f de x vezes a raiz de x, né? Muito bem, amigo internauta. Então a questão aqui que a princípio causa uma certa estranheza, porque ele dá o f e o g e pergunta f de x com a raiz de x, você fica ué, assim, né? O cara não tem muita lei assim, coisa que possa fazer, mas o que é que nós temos aqui, né? A gente vai ter que f de x à oitava mais g de x à oitava, tá certo? Eu vou primeiro tentar estimar o valor de x. Isso aqui vai ser maior do que ou igual que o f de x à oitava, só que esse valor é 4, né? Então, f de x à oitava, isso aqui é menor do que ou igual a 4, tá certo? Então, vou chamar o 4 de c à oitava, tá certo? Um c positivo aqui. Então, isso significa que o meu f de x, ele está entre menos c e c, ok? Então, isso aqui é menor do que ou igual a c. Então, daqui a gente tem que menos c raiz de x menor do que ou igual que f de x vezes a raiz de x, que eu vou chamar essa função aqui de h de x, tá certo? Que é menor do que ou igual que c raiz de x, ok? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? A gente vai aplicar o limite dos dois lados, dos três, né? No caso, a gente vai fazer tipo um teorema do sanduíche. Por quê? Porque a gente sabe que o limite, né, da raiz de x aqui com x tendendo a zero, né, pela direita aqui, esqueci de botar isso aí, mas enfim, né? Tá bem na cara que é o valor positivo. Como isso aqui é zero, então o limite, ok, do x tendendo a zero pela direita, tanto do menos c raiz de x, como esse limite aqui do x tendendo a zero, né, do c raiz de x, isso aqui vai ser igual a zero, né, que é 0 vezes c. Só que a minha função h de x, ela tá limitada por esses dois valores, e esses dois limites aqui eles são iguais. Então, pelo teorema do sanduíche, ok? Teorema do sanduíche, né? Que o pessoal formalmente chama de teorema do confronto. É uma matemática das ruas, meu irmão. A gente chama sanduíche mesmo que a gente quer comer, tá com fome aqui, né? Inclusive eu vou ter que pegar uns biscoitinhos aqui já, tá ligado? Mas enfim, pelo teorema do sanduíche a gente tem que o limite do h de x, que é a nossa função, ele vai ser igual a zero, ok? Então, resposta correta aqui. Item D, né? Então é uma questão curiosa, porque você não precisa saber como é a função. Você só precisa saber que ela é limitada. Porque você pega os limitantes e você vê que os limites convergem para o mesmo cara. E aí, ó, é só aplicar o teorema do Sanduíche, isso. Muito bem, amigo. Então, o que eu achei Dessa questão, né? É uma questão de cálculo bem bacana, tá certo? Fazia tempo que eu não via teorema do sanduíche cair em vestibular, né? Fiquei até bem surpreso assim, a questão mais difícil do mundo e tal. Não, é uma questão ok, tá certo? Acho que jogaria um nível médio, assim, porque a princípio ele dá uma função totalmente estranha, mas geralmente quando você olha assim, pô, tem um negócio muito estranho da qual eu não consigo tirar nenhuma informação. É porque em geral tu não precisa de nenhuma informação, ou quase nenhuma. É que nem o ditado, né? De onde você menos espera coisa, ali é que não tem coisa mesmo, né? Mas enfim, o fato é que, sabendo disso, você pode estimar a função f, né? Uma estimativa bem grotesca. E aí você vê que aquele raiz de x, ele faz justamente o cara tender a zero ali, né? Então, isso significa que você pode aplicar o sanduíche, né? E que você aplica o sanduíche, você resolve a questão, né? Então é uma questão bem diferente, eu diria assim, né? Fazia tempo que eu não via. E é uma questão média, média, assim. Causa um pouco de estranho, mas quando você entende o que está acontecendo, você se desenrola bem tranquilamente, ok? E agora vamos ver aqui a questão número 11, que diz o seguinte, ó. O fatorial de 2020 é divisível por 21 elevado a n. Qual é o maior valor inteiro de n? Então, amigo internauta, dessa questão aqui a gente precisa estimar quantos fatores primos, certo? Qual é o expoente de cada fator primo aqui, né? No caso, o 21 tem o 3 e o 7. Qual o expoente aqui que vai aparecer no 2020 fatorial? Porque se a gente souber quanto é que ele é, a gente só consegue descobrir quanto é que é essa divisão aqui, né?
E aí que a gente consegue descobrir, a gente acha a nossa resposta. Mas como é que eu faço para poder encontrar o expoente do fatorial, né, de um fator primo? E aí o bizu, amigo internauta, é você justamente usar a fórmula de Polignac, né? Esse cara aqui que mais parece nome de Pokémon, tá ligado? No caso aqui ele te permite calcular justamente esse expoente, tá? De um fator primo P, tá certo? Esse P aqui, ele é primo, ok? De um Nzão fatorial, né? E esse fator primo é exatamente a parte inteira, né? Parte inteira também conhecido como o piso, tá certo? Do N sobre P, mais a parte inteira do N sobre P ao quadrado, parte inteira do N sobre P ao cubo e assim por diante, tá certo? Então, a gente vai usar essa forma de Polignac porque o que é que acontece? O meu 2020 fatorial, ele vai ser o quê? Vai ser alguma coisa, sei lá, 3 elevado a alfa, alguma coisa aqui, 7 elevado a alfa linha, né? Então, meu alfa, ele vai ser parte inteira de 2020 sobre 3, mais parte inteira de 2020 sobre 9, e assim por diante. O meu alfa linha é a parte inteira de 2020 sobre 7, mais a parte inteira de 2020 sobre 7 ao quadrado, que é 49. Eu vou calcular isso aqui em mais detalhe, porque uma coisa que a gente já percebe é o que? O alfa linha, ele já é menor do que o alfa, certo? Então, isso significa que se a gente for pegar o fator 3 e o fator 7, isso aqui vai ficar 21 elevado a alfa linha, vezes algum número aqui, com 3 elevado a alfa menos alfa linha. Só que esse número aqui, como ele não tem fator 7, né, o 21, ele não divide esse número, tá? Não divide. Aí, para poder você achar o maior valor, certo? O maior n seria justamente esse expoente do alfa linha. Então, por isso que a gente vai atrás desse cara agora, tá certo? Então, continuando aqui a nossa conta, 343. Aí 343 vezes 7, né, vai dar 2020, dividido 3 vezes 7, 21, fica 2100 alguma coisa. Como esse número aqui é 0, alguma coisa e os restantes também, tudo isso aqui vai dar 0, tá? Então, tudo que a gente precisa é calcular esse cara, tá? Então, vamos fazer a conta aqui rapidinho, tá? 2020 dividido por 7, vai dar o que, né? 2, 7, 62, 62 aqui, 56, fica 8, 60, 56 aqui, vai dar 8 também, então fica resto 4, né? Então, essa primeira parte aqui dá o 288. Esse resto 4 aqui, ele não vai afetar em nada nessa divisão, então a gente pode continuar dividindo aqui, ó, 288 dividido por 7, né? Para poder achar essa outra parte inteira. 28 aqui dá 4, 0,8, 1, né? Então fica resto 1. Então, esse cara aqui fica 41. Aí 41 dividido por 7, isso aqui vai ser 5, né? Aqui fica 35 e aí aqui fica resto 6, ok? Então, essa conta aqui, o resto vai dar tudo 0, né? Então fica 288 mais 41, isso aqui vai dar 329 mais 5, que é justamente 334. Então, resposta correta, item C, beleza, gente? E minha opinião aqui sobre essa questão, né? A questão 11 é o seguinte. É uma questão, tá certo? Que se você viu alguma questão bem parecida, você consegue fazer, mas se você não viu nada parecido, você não sai nem do canto, tá entendendo? Você nem anda. Então, assim, é uma questão mais técnica mesmo, ok? Então, assim, por isso que é importante você fazer provas passadas, treinar, fazer exercício, porque tem certas ideias que você só tem mesmo se você já viu antes, sabe? E esse é um desse tipo de questão, né? O conteúdo, forma de Polignac, né? Essas coisas de funções multiplicativas e tudo tá num roteiro aí da escola naval, tá certo? E no caso é de se esperar que possa cair um negócio desse, tá certo? Então é uma questão bem técnica, na minha opinião. Técnica mesmo, do tipo, você viu algo parecido, faz. Não viu, tem nem chance, né? Enfim, a questão começa a acabar caindo, né? E você tem que estar preparado. Mas vamos ver agora aqui se a gente está preparado para a questão número 12 com o enunciado desse daqui, ó. Seja a função f definida por f de x igual a 2x2 menos 2x mais 1 sobre 2x2. Assinale o ponto de inflexão do gráfico. E amigo internauta, ponto de inflexão, certo? Quando é que um ponto x e f de x aqui é um ponto de inflexão da função f, certo? Isso aqui vai ser ponto de inflexão se e somente se o f duas linhas de x for igual a 0, tá certo? A gente tem que calcular a derivada segunda dessa função aqui e vamos lá, né? Vamos fazer as contas, o f de x. Esse 2x2 eu vou quebrar da seguinte maneira, ó. Aqui vai ficar 2x2 sobre 2x2 é 1.
2x sobre 2x2 fica menos 1 sobre x. Mas a esse 1 sobre 2x2 eu vou deixar como está mesmo, tá? Então vamos escrever aqui como 1 menos x a menos 1, ok? Mais 1 meio vezes x a menos 2, né? Estou fazendo isso aqui para poder facilitar a conta na derivada. O f' de x, derivada desse cara é 0, ok? Menos 1 vezes x a menos 2, né? Desce o menos 1 e subtrai aqui. Mais 1 meio vezes menos 2 vezes x a menos 2, né? Na verdade, menos 3, na verdade. Enfim. Então, isso aqui, simplificando, né? Fica x a menos 2 menos x a menos 3. E aí, se a gente derivar de novo, tá? Esse menos 2 desce aqui, então fica menos 2x a menos 3, ok? Aí aqui fica menos 3 vezes x a menos 4. Então, isso aqui vai dar o quê, né? Vai ser menos 2x a menos 3 mais 3x a menos 4, né? Você pode botar o x a menos 3 em evidência. Na verdade, vamos botar o x a menos 4, vai, porque isso aqui vai ficar o quê, né? Menos 2x mais 3, né? E a gente quer que esse cara seja igual a 0, tá? Como esse cara não pode ser 0, porque aí ficaria 1 sobre 0, né? Ficaria um negócio meio complicado. A gente vai acabar tendo que o menos 2x mais 3, isso aqui vai ser igual a 0. Então, a gente sabe que a abscissa, ela é exatamente 3 meios, tá certo? Então, no caso aqui, se a gente for atrás de marcar aqui o gabarito, a gente já sabe que é o gabarito A, tá certo? É a única opção que tem 3 meios aqui, beleza? E é isso, tá, pessoal? Isso aí, assim, eu poderia até botar o 3 meios aqui, ó. Por exemplo, ficaria 1 menos 2 terços aqui, mais 1 sobre 2 vezes isso aqui, ficaria 2 sobre 9, né? Então, isso aqui ficaria 9 menos 6 mais 2 sobre 9, que daria 5 sobre 9, né? Só para achar o valor aqui do f de 3 meios, tá certo? Mas se você já tem a abscissa aqui, o x, já era, né? Então, questão aqui bem tranquila, tá certo? Acho que só essa frase aqui, ela já diz aí exatamente qual é a minha opinião, né, sobre a questão. Então, assim, você sabe que é ponto de inflexão, né? Estudou os conceitos básicos e tal. Você faz essa questão de boa, porque, pô, inflexão, derivada segunda igual a 0. Deriva 2 vezes e já era, né? Deriva 2 vezes e já era. Eu acho que, assim, o que facilitou aqui a nossa conta foi ter quebrado em várias partezinhas, né? O cara poderia sentir tentado a fazer a derivada do quociente, e aí sim daria uma conta pesada, né? Mas quebrando em várias partezinhas, você vê que elas são monômios, então a conta, ela, enfim, fica bem facinho, né? De o cara fazer ela e prosseguir. Então, nesse sentido, o cara não tem muito problema, né? Então, é uma questão bem de boa mesmo, né? De cálculo, assim, a mais fácil das 3 de cálculo que a gente viu até aqui, né? Vamos ver agora a questão número 13. Que diz o seguinte, ó. Seja um número complexo z, tal que z menos 5 menos 4i é igual a 2, onde é a unidade imaginária. Qual é o valor máximo de z mais 7 mais i, né? Então, quando você vê módulo, certo? Módulo de alguma coisa significa distância, tá? Então, por exemplo, módulo de z menos w, se você for colocar os complexos z e w aqui no plano de Arga de Gauss, isso aqui é justamente essa distância, tá? Então, dizer que módulo de z menos 5 menos 4i é igual a 2 significa a mesma coisa, meu internauta, que dizer que ele está aqui numa circunferência cujo centro é, aqui ó, fica z menos 5 mais 4i, tá? Então, vamos marcar aqui o ponto de coordenadas 5 e abscissa 4, né? Aqui eu estou olhando o eixo real e aqui eu estou olhando o eixo imaginário, ok? Então, esse ponto aqui, a gente vai traçar uma circunferência de raio 2, então o meu complexo Z, ele vai ter que estar bem aqui, tá certo? Nessa circunferência. Por quê? Porque a distância é constante e igual a 2, certo? Distância constante igual a 2 aqui. Aí ele quer saber qual é o valor máximo de módulo de Z mais 7 mais I, tá? Então, aqui, ele vai ser o módulo de Z menos 7 menos I, tá? Isso aqui é a distância do Z até esse complexo. Então, vamos marcar aqui o menos 7, tá certo? Então, menos 7. E vamos marcar o menos 1 aqui, tá bom? Então, a gente tem justamente esse pontinho aqui. E aí, o que é que nós vamos fazer, tá? A gente vai fazer o seguinte, pô, o meu complexo Z está variando nessa circunferência. Então, para poder eu pegar aqui a menor distância possível, eu tenho que pegar um cara que passa pelo centro, tá certo? Tem que pegar aqui um cara que passa pelo centro. E para pegar a maior distância também, né? Seria esse outro cara aqui diametralmente oposto. O resto tá variando aqui, né? Então,
Para poder a gente ter a menor distância, a gente pegaria justamente esse ponto aqui, que seria o Z mínimo, tá certo? E calcularia esse comprimento aqui, né? Esse comprimento, sei lá, vamos chamar esse comprimento aqui, vermelhinho, de L, tá certo? Só que aí o que eu vou fazer? A gente sabe que daqui para cá mede 2, então o L mais 2, isso aqui vai ser a distância, tá certo? Entre os complexos menos 7 menos I e o complexo aqui 5 mais 4i, tá certo? Então, como é que a gente calcula aqui? Fórmula de distância entre dois pontos, raiz quadrada de menos 7 menos 5 ao quadrado, mais... Aí aqui, ó, o y é como se fosse o i aqui, ficaria menos 1 menos 4 ao quadrado, né? Então fica raiz quadrada de 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que é 13, né? Que é 13. Então, meu L aqui, ele vai ser simplesmente igual... Aí o meu L mínimo, pessoal, vai ser 11, né? 13 menos 2. Só que aí eu vi o seguinte, ele quer o valor máximo, né? Na verdade, que a gente calculou o mínimo. Mas calcular o máximo é bem fácil, né? A gente sabe que só tem que acrescentar mais 2 aqui a esse comprimento todinho, né? E de maneira semelhante, a gente tem aqui o L máximo menos 2. Isso aqui é 13, né? Também. Então, meu L máximo, ele vai ser igual a 15, tá certo? Então... resposta correta, o item é... E essa é uma questão de números complexos que, por incrível que pareça, você não tem que fazer conta com complexo, né? Você tem que ter a percepção de que esses módulos, né, eles traduzem, né, lugares geométricos, tá certo? Por exemplo, você vê um módulo de um z menos alguma coisa igual ao z menos da outra. Isso pode traduzir uma mediatriz, né? Ver esse cara igual a constante, você pode ver como uma circunferência, né? Então essa percepção diferenciada é que você tem que ter na hora de resolver as questões, porque o cara é muito tentado a querer abrir as contas e tal, e ele acaba se dando mal, né, nesse sentido, mas uma vez você entende como isso funciona, você pega a coisa de jeito, né? E bem, o que eu acho aqui sobre essa questão, né? Eu acho que é uma questão que, digamos assim, é um tanto diferente no sentido de que você não faz conta com complexo, tá? Você interpreta o módulo do z menos alguma coisa como uma distância, tá certo? E aí você tem circunferência, às vezes você pode ter reta, enfim, interpretações geométricas, né? Ou seja, você vai ter que usar complexo na geometria, né? Embora esse assunto, assim, né, pra galera que tá mais estudando, assim, focado em cursinho e tal, isso aí seja uma técnica até conhecida, tá certo? Mas muitos mais iniciantes, assim, eles podem ficar tentados a abrir as contas, infelizmente eles vão se dar mal nessa, né? Então, acaba que eu classifico uma questão média, tá certo? Essa daí é uma técnica já conhecida, mas sim, é uma técnica conhecida para quem já está mais habituado aí com o estudo dos números complexos, né? Um cara mais iniciante, ele realmente teria muita dificuldade nessa questão, beleza? E continuando aqui com a nossa saga de resolução de questões, vamos ver aqui a questão de número 14. Cujo enunciado é esse daqui, ó. Sandro é o dono de uma empresa de segurança que tem como empregados Alberto, Thiago, Robson e Rodrigo, né? Inclusive, Thiago é o nome de um dos talentos que acabei descobrindo aqui nesse canal, né, cara? E viu, cara, gente boa, né? Mas continuando aqui com a questão, né? Sandro deve realizar um pagamento aos seus empregados, totalizando um valor de 20 mil reais. Alberto, Thiago, Robson e Rodrigo recebem pagamentos com valor mínimo de 2 mil, 2 mil, 3 mil e 4 mil reais, respectivamente. Considerando que cada pagamento realizado aos empregados é múltiplo de R$1.000, assinale a operação que apresenta a quantidade de maneiras distintas que a distribuição do pagamento de 20 mil reais aos funcionários pode ser realizada, né? Então, vamos botar aqui Alberto, tá certo? Alberto, Thiago, Robson e Rodrigo, tá certo? Eles recebem no mínimo, né? No caso aqui ele recebe no mínimo 2K, aqui ele vai receber no mínimo 2K também, que ele recebe no mínimo 3K e no mínimo 4K, tá certo? E aí, sei lá, vamos chamar essas quantidades que eles recebem de A, B, C e D, tá? Como ele fala que é sempre múltiplo de R$1.000, vamos tirar esse K aqui da jogada, tá certo? E a gente vai ter o seguinte, A mais B mais C mais D, isso aqui tem que ser 20, e esse cara aqui é no mínimo 2, no mínimo 2, no mínimo 3 e no mínimo 4, tá certo? E como é que a gente pode fazer para poder contar o número de soluções, né? Tem um bisuzinho, tá? Que é o seguinte, vamos supor aqui que a gente tem uma equação, né? x1 mais x2 até xk igual a n, tá certo? Onde esses xi são inteiros não negativos, tá certo? Então, naturais incluindo zero.
E no caso aqui, de quantas maneiras eu tenho para poder achar uma solução dessa equação, né? Então, o total de soluções, isso aqui vai ser n mais k menos 1, ok? Escolhe n, certo? Então, eu tenho isso aqui de possíveis soluções distintas, tá? E aí, como é que você pode fazer para poder provar isso? Você pode usar o famoso modelo do pau-bola, tá certo? Então, como é que é o modelo do pau-bola? Rapaz, esse nome aí tá complicado. Como assim? Não entendi. Mas voltando aqui, tá? O modelo é o seguinte. Imagina que você tem n bolas, tá? N bolinhas. E você tem k menos 1 pauzinhos, tracinhos. Aí o que é que você vai fazer? Você vai distribuir esses caras, certo? Em uma linha. Então, distribua em linha. E aí, cada distribuição que você faz é uma solução diferente. Porque, por exemplo, vamos supor que eu botei duas bolas, um pauzinho aqui, uma bola, um pauzinho, outro pauzinho, três bolas, um pauzinho aqui, duas bolas, sei lá. Esse cara aqui corresponde ao x1, isso aqui é o x2, esse espaço vazio é o x3, que é 0. Aqui corresponde ao x4, que é 3, e o x5, que é 2, ok? Então, as soluções ficam aqui, fica 2, 1, 0, 3 e 2. E aí, como eu tenho n bolinhas, né, e os k menos 1 pauzinhos, eles indicam as variáveis, eu tenho k variáveis, né, contando os extremos, que somam n, tá certo? Então, por isso que a gente tem essa quantidade, porque para poder distribuir esses caras, eu escolho onde ficam as bolinhas, dentre os n mais k menos 1 espaços, e distribuo as bolinhas onde eu escolhi, tá certo? Então, a gente tem essa quantidade de soluções aqui. Só que aí, como é que a gente pode fazer para poder adaptar essa situação para essa daqui? Como os caras são pelo menos 2, né? O A, por exemplo, aqui, você pode escrever o A como x mais 2. O teu B como sendo y mais 2. O teu C como sendo z mais 3. E o teu W aqui, mais 4, como sendo o seu D. Perceba aqui que 2 mais 2 dá 4. Mais 3, 7 aqui dá 11, né? Então, x mais y mais z mais w mais 11 dá 20. Então, x mais y mais z mais w, isso aqui é exatamente igual a 9. Beleza, gente? Então, a gente tem esse total de soluções. E aí, o número de soluções total é o seguinte. Tem 4 variáveis. Então, aqui vai ficar 9 mais 4 menos 1. Escolhe 9. 9 mais 4 dá 3. Então, aqui fica 12, escolhe 9. Que é a mesma coisa que o 12 escolhe 3. E aí, só fazer a conta, né? Agora, isso aqui vai dar exatamente 12 vezes 11 vezes 10. Dividido por 6, né? Aqui fica 2. Aqui, 2 vezes 11, 22 vezes 10, 220. Então, eu tenho um total de 220 maneiras de pagar eles 4, tá certo? Então, o grande bizu aqui é você saber exatamente quantas soluções tem isso daqui, né? E lembrar sempre desse modelo pau-bola, que ele é interessante para muitas coisas. Não é para isso que você tá pensando, não. Ele é interessante, por exemplo, para provar os lemas de Kaplanski, né? Para poder contar o número de caminhos minimais no reticulado e assim por diante, tá certo? É para isso que ele serve, tá? Ainda bem. Enfim, né? A gente tem aqui a questão 14 resolvida, beleza? E minha opinião sobre essa questão... Certo? Mais uma questão técnica, tá? Onde você tem que realmente estudar o conteúdo, né? E uma vez que você estuda, você sabe muito bem o que fazer aqui, né? Então, para quem se preparou bem, né? Para quem realmente está querendo escolas militares, assim, escola naval, IMITA e tal, essa questão é uma questão bem fazível, certo? Mas o cara tem que ter um estudo prévio antes para poder se dar bem nela. Mas é isso, né? Questão técnica mesmo, do tipo, se você viu uma questão parecida, você faz. Se você não viu, é difícil, né, pra você. Mas, enfim. Vamos lá ver a questão 15, que diz o seguinte, ó. Um determinado curso de idiomas, que oferece cursos de alemão, espanhol, francês e italiano... Ué, não oferece inglês, cara? Que estranho. Enfim. Possui 400 alunos frequentando os cursos. O curso possui 840 matrículas em pelo menos um idioma, 710 em pelo menos 2 idiomas e 340 em pelo menos 3 idiomas. Quantos alunos estão matriculados somente em um idioma? E amigo internauta, essa questão aqui é violenta, viu? É violenta porque o que acontece, tá? Eu deixei aqui uma generação do princípio da inclusão e exclusão, tá certo? Você pode até encontrar essa demonstração no livro Análise Combinatória e Probabilidade, do Augusto César Morgado, tá certo? Um livro laranjinha, inclusive, que eu já recomendei aqui para estudo no canal.
E essa questão, né? Por que a gente vai precisar dessa fórmula? Pelo seguinte, ele aqui diz que o conjunto união, né, dos matriculados é 400. Só que aí ele fala o quê? Pô, os caras que estão em pelo menos um, né? Ou seja, se você for interpretar alemão, espanhol, francês e italiano como 4 conjuntos, tá certo? Sei lá, o alemão sendo A1, o espanhol sendo A2, o francês A3 e o italiano A4. Quando ele diz que tem 840 matrículas em pelo menos um idioma, significa que a soma, certo? A quantidade de elementos aqui de cada conjunto individualmente, isso aqui vai ser 840. Aí, os que estão em pelo menos 2, né? Ou seja, a soma das interseções 2 a 2. Então, isso aqui vai ser 710. E a soma das interseções, né? 3 a 3, certo? Isso aqui vai ser 340, tá? E aí ele quer saber quantos alunos estão matriculados em somente um idioma, tá? E nesse bizu aqui, certo? Você pode até depois olhar a fórmula com mais calma, tá? Aqui tá um negócio meio técnico, porque a fórmula é embaçada mesmo, tá? Mas basicamente qual vai ser a nossa estratégia, certo? A gente vai primeiro calcular quanto é que é a interseção de todo mundo, tá certo? Isso aqui dá para fazer tranquilo, inclusive, porque o que acontece, né? A gente sabe que pelo princípio da inclusão e exclusão, certo? O que nós vamos ter aqui? A gente vai ter que a quantidade de elementos da união, que a gente sabe ser 400, né? Por essa informação aqui. Isso aqui vai ser o quê? A soma dos 1 a 1 tirando a soma dos 2 a 2. Soma dos 3 a 3 e a soma dos 4 a 4. Então, essa quantidade aqui é 400. Isso aqui vai dar 840 menos 710 mais 340 menos o S4, né? Que eu quero descobrir aqui. 840 menos 710, 130, né? 130 mais 340, isso aqui vai dar 470 menos S4, né? Então, daqui a gente tem que o S4 ele vai ser igual a 70, tá certo? Então, a gente tem esse valor aqui, 70. E aí ele pergunta quantos alunos estão matriculados em somente um idioma, ou seja, ele quer aqueles que, pô, o valor é exatamente 1. E a gente vai usar esse item A aqui da generalização, né? O conjunto número de elementos que pertence a exatamente P, tá certo? A gente faz o P igual a 1 aqui. Elementos do conjunto A1, A2 até a N é esse somatório grotescão aqui, tá certo? E no caso aqui ele dá uma fórmula com pelo menos P, né? Observe que tu botar o P igual a 1, tu tem justamente o princípio da inclusão e exclusão, né? Depois se vocês quiserem fazer aí como exercício substituindo a fórmula aqui pra ver, né? Eu recomendo bastante, tá? Então, fazendo P igual a 1 aqui nesse somatório, a gente vai ter o que? O somatório. Observe que o número N é 4, então vai ficar K igual a 0 até 4 menos 1, que é 3. Do menos 1 elevado a K. K mais 1 escolhe K vezes S K mais 1. Então, isso aqui vai ser o seguinte. 0 mais 1 escolhe 0 dá 1, né? 1 vezes S1. Aí aqui vai ficar menos 2 vezes o S2, porque fica 1 mais 1 escolhe 1, né? 2 escolhe 1 que é 2. Esse cara aqui você vê que é exatamente K mais 1, né? Então você pode prosseguir a conta. Mais 3 S3 menos 4 S4, tá? Então a gente tem que calcular esse valor aqui e vamos ver quanto é que vai dar essa expressão, né? O S1, ele é 840, tá certo? 2 vezes 710 fica 1420. 3 vezes 340 dá, deixa eu ver aqui, 900, 1020, ok? 4 vezes S4 menos 280, tá certo? Então, 1020 menos 1420 dá menos 400, então fica 800 menos 400 menos 280, né? Aí aqui fica 440 menos 280, que se você for fazer a conta dá exatamente 160, que é o item C, tá? Ou seria, porque essa questão na verdade foi anulada. Por que foi anulada? Pelo seguinte, pessoal. Por exemplo, quando ele fala aqui 840 matrículas em pelo menos um idioma, tá certo? O que significa isso exatamente, né? A gente interpretou aqui numa linguagem de conjuntos, bem dos conjuntos 1 a 1, tá certo? Só que o que acontece? Aqui, contando com 1, ok. Mas, por exemplo, vamos para 2 idiomas, tá? Fiz a matrícula em pelo menos 2 idiomas. Essas duas matrículas, elas são contadas como 1 ou como 2? Porque aqui, ó,
nesse valorzinho aqui a gente contou como uma, né? Ah, o cara fez matrícula em 2 cursos, então ali é só uma. Só que por outro lado, tipo, essas 2 matrículas é contado como uma no caso anterior e é contado como uma antes, sendo que era para ser contado como 2. Então, fica uma interpretação de texto medonha, cara. Então, assim, devido a essa dubiedade, eu acho que eles botaram aí a questão como sendo nula, tá certo? E assim, eu entendo, né? Eu entendo que eles querem botar assim o processo mais limpo possível, alguma chance de erro e tal, eles já anulam, eles são bem compreensíveis, né, nesse sentido, assim, mas eu lamento, né, porque é uma questão muito massa, cara. Assim, inclusive, eles, pô, quando eu olhei assim, eu, caramba, velho, vai ter que usar aquela fórmula generalizada, cara, do princípio da inclusão e exclusão, cara, assim, tipo, realmente é uma questão pra aplaudir mesmo, assim, o pessoal da escola naval, porque eles realmente buscaram lá no fundo do baú mesmo, tá ligado? Assim, essas coisas mais diferentes, assim, é uma questão muito massa, mas devido a essa dubiedade, né, acabou que, enfim, a questão foi anulada, né? Mas, cara, questão sensacional, velho, sensacional. Acho que ela, juntamente com aquela 2 lá de cônicas, assim, estão entre as mais difíceis e interessantes da prova, né? Mas agora, vamos lá ver a questão de número 16. Galera, então vamos começar aqui, ó, e ele diz o seguinte: o corredor que se encontra no vértice A e se locomove com velocidade constante 4v em direção ao vértice B. Então, aqui no meio do caminho, sei lá, vamos supor aqui que ele percorreu uma distância 4t, ok? Então, o outro cara aqui que está no D, né, outro corredor que se encontra no vértice D, ele se locomove com velocidade constante 3v, ok? Então, como a gente tem essa proporção 4 para 3, se ele andou 4v aqui, significa que esse Dzinho ele andou 3t aqui, certo? Então, nesse instante aqui, que a gente tem essa situação, a gente tem essa distância aqui d em função do t. E aí, como é que a gente pode fazer para calcular isso aqui? A gente pode fazer um bom e velho Pitágoras, né? A gente pode ter o que, né? d de t ao quadrado. Isso aqui vai ser 4t ao quadrado mais 10 menos 3t ao quadrado, né? Então, vamos desenvolver as contas. 4 ao quadrado, 16, né? Então, aqui fica 16t ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, menos 2 vezes isso, menos 60t. Mais 3 ao quadrado, 9, né? Então fica 9t ao quadrado. 16 mais 9 vai ser 25t ao quadrado menos 60t mais 100, ok? Então essa é a nossa distância, tá bom? E aí, o que nós vamos ter? O cara que minimiza aqui, como isso é uma função do segundo grau, né? O t mínimo a gente pode calcular pelo x do vértice. Então isso aqui vai ser o que, né? Menos 60 dividido por 2 vezes A, que é o 25. Então isso aqui vai dar 60 sobre 50, que é 6 sobre 500, né? Então a distância mínima, ela vai ser o que? 25, que multiplica 6 quintos ao quadrado é 36 sobre 25, ok? Menos 60 vezes 6 dividido por 5, mais 100. Então isso aqui vai dar quanto, né? Esse 25 cancela, fica 36. 5 aqui com 60, 12. 12 vezes 6, 72. Mais 100, tá? Então, essa aqui é a distância mínima ao quadrado, ok? Então, 36 menos 72 vai dar menos 36 mais 100. Isso aqui vai dar, por sua vez, 64, que é 8 ao quadrado. Então, isso significa que a distância mínima, isso aqui vai ser 8 metros, tá? Então, resposta correta. Item D, né? Então é uma questão bem tranquila, na qual você, enfim, vê a velocidade aí como termos de proporção e você parametriza a coisa em função, sei lá, desse T aí que você colocou e faz as contas, vê que dá uma equação de segundo grau, usa o x do vértice e já era, tá entendendo? Então é uma questão bem padrão assim, né? Principalmente na parte cinemática, ok? Agora, bora lá para a questão 17. E amigo internauta, chegando aqui mais ou menos no final da prova, a gente tem finalmente uma questão de trigonomagia, cara, né? Trigonomagia, já tava com saudade, né, bicho? E a questão 17 diz o seguinte: seja essa equação aqui, cosseno ao quadrado de x menos y igual a 2 seno 2x seno 2y, para todos x e y reais dentro do intervalo 0π sobre 2. Com base nessa equação, assinale a opção que apresenta a solução de x mais y, né? Então, quando você vê esses produtos entre senos, né, tem um bizu bem interessante que é o bizu de transformação de soma em produto, né? A gente pode fazer o seguinte: quando você pega o cosseno de a mais b e você subtrai com o cosseno de a menos b, isso aqui vai ser menos 2 vezes
o seno A, seno B. Como é que você prova isso? É só expandir cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B aqui. E tu expande aqui, cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B, cosseno. Corta o cosseno A, cosseno B e aí você chega nessa identidade. E outra coisa que a gente vai precisar aqui é a fórmula do arco duplo. 2 cosseno ao quadrado de A menos 1, isso aqui é o cosseno de 2A, tá certo? E bom, quando você vê esse cara aqui, você já sabe que tem que multiplicar por 2 para poder usar essa fórmula, né? Então, a gente vai acabar tendo o quê? Que esse cosseno de x menos y vezes 2, isso aqui vai ser 2 vezes o seno de 2x, seno 2y, ok? Que, por esse bizu aqui, ele é o cosseno de 2x menos 2y menos o cosseno de 2x mais 2y, ok? Só que esse cara aqui, ele é a mesma coisa, certo? Que se você passar esse menos 1 para o outro lado, isso aqui vai ser, por arco duplo, cosseno de 2 vezes x menos y mais 1. Então isso aqui vai ser cosseno de 2x menos 2y menos o cosseno de 2x mais 2y, ok? Então esse cara aqui, ele se cancela e você chega que o cosseno de 2 vezes x mais y, isso aqui vai ser igual a menos 1. Olha que legal, cara. Que o menos 1 ele é o cosseno de π, né? Então, quando você olha no ciclo trigonométrico, o único cara cujo cosseno dá menos 1 é justamente o π. Então, 2 vezes x mais y, isso aqui vai ser o π mais 2kπ. Então, daqui a gente tem x mais y, isso aqui vai ser π sobre 2 mais kπ. E, no caso aqui, se a gente tomasse o k menor do que 0, essa soma seria negativa, o que seria absurdo, porque ele está no intervalo 0 π sobre 2, né? Então, isso aqui não vale. E se o k for maior do que 0, isso aqui passa do π, né? Então, x mais y é maior do que π, que não pode porque π sobre 2 mais π sobre 2 é igual a π. Então, a única possibilidade é que o k seja 0. Então, daqui a gente tem que isso aqui vai ser exatamente π sobre 2, né? Então, resposta correta aí, o item A, beleza? Então, amigo internauta, o que é que eu achei dessa questão, né? Cara, trigonometria eu sempre adoro, cara. Eu tenho uma paixão particular por trigonometria, eu fico até meio suspeito de falar, mas eu acho que essa questão mostra muito bem, né, como as transformações de soma e produto, as relações de prostaférese, elas mudam muito a situação da trigonometria, né? Você consegue uma facilidade absurda, cara. Você viu que fazendo a transformação do produto da soma ficou tudo tranquilo, a coisa cancelou e foi GG, né? Então, assim, transformação de soma e produto é isso, cara. Ele só serve, assim, ele só simplifica, cara. Assim, prostaférese é amor, prostaférese é vida, tá ligado? E é isso, meu irmão. E pra gente continuar aqui a maratona, né? Talvez o cara esteja meio cansado, mas nessas horas você tem que tentar exalar mais energia, meu irmão. Bora lá pra questão número 18, ó, que diz o seguinte: assinale a opção que apresenta uma solução em x e y desse sistema envolvendo logaritmos e exponenciais. Então, pessoal, vamos pegar aqui as duas equações, tá certo? A primeira aqui e a segunda, e vamos dar uma olhada na primeira, tá? A gente tem o quê? Log de x na base 5 mais 3 elevado a log na base 3 de y. Esse 3 elevado ao log é o próprio y pela definição do logaritmo, né? Então, a gente vai ter o quê? Log de x na base 5 mais y. Isso aqui vai dar igual a 7. E na segunda, certo? A gente tem esse x elevado a y igual a 5 a 12, mas uma maneira de simplificar é você aplicando o logaritmo, porque aí você vai descer os expoentes, né? Então, se a gente aplicar o logaritmo na base 5, tá? De x elevado a y, isso aqui vai ser o log na base 5 de 5 elevado a 12. Então, daqui a gente tem esse y, ele desce, então fica y vezes o log de x na base 5. E esse 12 aqui desce também, ficando 12 vezes log de 5 na base 5, que é 1, né? Então aqui fica 12. Olha que interessante, eu tenho aqui a soma de um cara com outro dando 7. E o produto de um cara com outro dando 12, né? Então se eu chamar esse cara aqui de A e esse de B, eu vou ter que A mais B, isso aqui vai dar 7. E A vezes B igual a 12, soma em produto, né? Então A e B, eles vão ser raízes da equação de segundo grau aqui, x2 menos 7x mais 12 igual a 0. Né? E se você for resolver, você acha que as raízes vão ser 3 e 4, ok? Então, com isso, você acaba tendo que, das duas, uma, né? Você pode ter alternância aqui, ou y, ele é igual a 3 e o log
de x na base 5 é igual a 4, porque daí você vai acabar tendo que o x ele vai ser 5 à 4, que é 625, e o meu y vai ser igual a 3, ou então a gente vai ter que o y é igual a 4 e o log de x na base 5 é igual a 3, né? Então daqui a gente tem que o x ele é 125 e o y aqui ele vai ser igual a 4. Aí o cara pensa, né? Pô, eu tenho duas soluções aqui e o cara só botou uma solução. Mas é porque ele quer uma solução, certo? E perceba aqui que quando você olha para as alternativas assim de relance, você fica entre o item D e o item C, né? Mas vamos prestar um pouquinho mais de atenção, porque no item D ele diz que o x é igual a 4. E a solução que a gente achou foi o y sendo 4, né? Então o item dele está descartado e aí a resposta correta é o item C. E assim, comentário sobre essa questão. É uma questão envolvendo exponenciais e logaritmo, né? E assim, essa matéria, ela, em termos de teoria, ela é bem simples, né? As manipulações são bem conhecidas, você tira o log para descer o exponencial, né? Bizus assim, justamente para simplificar a conta que muitos conhecem, mas geralmente essa questão de logaritmo, exponencial, a grande dificuldade está na questão das pegadinhas, sabe, amigo internauta? Você tem que estar muito atento na hora de resolver as questões, principalmente ao olhar a condição de existência e tudo mais, e aqui nessa questão não foi diferente, né? Ele trocou o x e o y de lugar ali para ver se a gente ia cair, né? Mas não dessa vez, amigo internauta, não dessa vez. Mas é isso aí, meu irmão, na hora da prova o cabo tem que estar com dois olhão abertos, né? E falando de olho aberto aqui, vamos ver a questão 19 aqui, dá uma olhada nessa delícia, cara, de geometria, que diz o seguinte: seja o triângulo ABC retângulo em B, tá certo? Aqui já é 90 graus, então isso aqui é diâmetro da circunferência, com AB igual a 8 raiz de 2 e BC igual a 6 raiz de 2, sabendo que CD é bissetriz do ângulo ACB e D é o centro da circunferência, e ele quer saber qual é e x é a razão é f sobre CE, podemos afirmar que x é tal que. Então, nosso objetivo é calcular justamente essa razão, isso dividido por isso, tá certo? E como é que a gente vai fazer isso? Bora ver agora. E amigo internauta, aqui ele tá falando de bissetriz, tá certo? E um bizu, cara, quando você fala de bissetriz envolvendo medida, lembre-se do teorema da bissetriz, tá? Que ele diz basicamente o seguinte: vamos supor que você tem um triângulo aqui e aí você traça a bissetriz, tá certo? Então, quando você pega esse cara aqui, ó, aqui fica MN e B e C. Então, a proporção do M para o N, isso aqui vai ser a proporção do B para o C, né? Então, eles são diretamente proporcionais aos seus lados, tá? Então, esse teorema da bissetria ele vai ajudar bastante, principalmente para obter esse raiozinho aqui, tá certo? Porque a gente vai precisar muito dele para poder calcular, por exemplo, a medida do CE, ok? Então, bora lá, né? Aqui o triângulo ele é retângulo, certo? Aí, esse cateto aqui, ele disse que é 8 raiz de 2, tá certo? Esse cara aqui, ele é 6 raiz de 2. E aí, ó, o triângulo 6, 8, que é o proporcional a ele, 10, né? O famoso triângulo 3, 4, 5. Então, esse cara aqui, nem precisa fazer muita conta. Já sei que é 10 raiz de 2, tá certo? Só que aí, o que é que nós vamos fazer? A gente sabe que o AD, tá certo? Dividido por DB, pelo teorema da bissetriz interna, isso sobre isso vai ser o 10 raiz de 2 dividido por 6 raiz de 2, que é a mesma coisa que 5 sobre 3, né? Então, se a gente chamar o AD de 5T, tá certo? O DB, ele vai ser 3T, tá certo? Com o 5T mais 3T, sendo o AB, que é o 8 raiz de 2, né? Então, 8T, ele é 8 raiz de 2, você acha o T facinho, né? O T vai ser raiz de 2, né? Então, isso significa que esse raio aqui, que é o 3T, então DB, vai ser 3T, que é 3 raiz de 2, ok? 3 raiz de 2 aqui. E aí, beleza, né? A gente já tem esse cara aqui. Agora, como é que a gente pode, por exemplo, calcular o CE? A gente pode fazer um Pitágoras, ó, no triângulo BCD. Então, se a gente pegar o triângulo BCD, certo? Você também pode fazer potência de ponto, mas vamos por Pitágoras, né? O CD ao quadrado, ele vai ser o que, né? O R ao quadrado mais 6 raiz de 2 ao quadrado. 3 raiz de 2 ao quadrado fica 18, 36 vezes 2, 72, né? Então, isso aqui fica exatamente 90, né? Então, meu CD vai ser a raiz de 9 vezes 10. Então, isso aqui vai ser 3 raiz de 10, tá certo? Isso aí é o meu
valor do CD, ok? Só que o que acontece? O meu CE, né, meu Cearazão aqui, ele vai ser o que, né? O CD tirando o R, ok? CD menos R. E aí o CD aqui a gente já viu que é 3 raiz de 2, tá certo? Isso aqui vai ser o meu 3 raiz de 2, então fica 3 que multiplica raiz de 10 menos raiz de 2, tá? E por outro lado, o meu EF, tá certo? O meu EF aqui, ele vai ser a mesma coisa que o 2R, né? Então fica 2R, que é 6 raiz de 2. Então, daqui a gente vai acabar tendo, né, que a nossa proporção, certo? O meu EF sobre CE, isso aqui é a mesma coisa que 6 raiz de 2 dividido por 3 que multiplica raiz de 10 menos raiz de 2. Eu vou botar 3 raiz de 2 aqui vezes 2, por quê? Porque aqui eu posso botar 3, aqui eu posso botar raiz de 2 em evidência. Aí aqui vai ficar raiz de 5 menos 1, ok? Então, cancela esse cara, fica 2 dividido por raiz de 5 aqui menos 1. E se você for racionalizar, ó, raiz de 5 menos 1 mais 1 sobre a raiz de 5 mais 1, você vai ter que isso aqui vai ser 2 vezes raiz de 5 mais 1 sobre 4, né? Que é 5 ao quadrado menos 1 ao quadrado, então fica raiz de 5 mais 1 sobre 2, que é 1,61 alguma coisa, né? Um número áureo. Então significa que a resposta correta é o item dele, tá? Entre 1,5 e 2, beleza? E amigo internauta, minha opinião aqui sobre o problema 19, né? Problema de geometria plana, cara, assim, geralmente é delícia, né? E esse daqui não foi diferente, né? É um problema técnico, até porque você tem que conhecer o teorema da bissetriz interna, tá bom? Mas, assim, ele tem várias abordagens, né? Eu fiz aqui uma abordagem mais com Pitágoras, né? Uma abordagem mais simples, mas você também poderia ser mais direto e encontrar uma potência de ponto, uma coisa desse tipo, né? Você poderia também fazer algo desse jeito. É isso que eu gosto da geometria, né? Ela tem várias saídas, assim, todas elas são muito legais. Aqui eu mostrei apenas uma, mas, assim, se você quiser deixar nos comentários, né? Uma outra saída que você viu, ou algo assim, fica à vontade, velho. Será até muito bom pra no futuro aí a galera que estiver estudando na escola naval ver essas soluções, ver esses comentários. Eu tô fazendo justamente essas soluções para ajudar nos estudos de vocês, né? E das próximas gerações aí que virão, beleza? E finalmente a última questão, cara. 20 questões ali de sofrimento e tal. Tudo bem que na hora da prova meninos enfrentaram 40, né? Porque ainda tinha a prova de inglês aqui. Mas em relação a esse vídeo aqui, essa vai ser a nossa última. E ela diz o seguinte: em uma brincadeira entre amigos, Douglas anotou em cada papelzinho todos os números complexos Z, tais que módulo de Z igual a 1 e Z dividido por Z barra mais Z barra dividido por Z igual a 1, em que Z barra é o conjugado do Z. Além de 7 respostas de outros exercícios que não envolvem números complexos. Feito isso, ele colocou todas as respostas em uma urna e aí ele pede para calcular a probabilidade de um amigo de Douglas retirar uma solução qualquer que apresente uma solução complexa. Aí ele pede para supor que a chance de retirar qualquer papelzinho da urna seja a mesma, né? Então, assim, primeiro passo, tá, pessoal, para a gente tentar resolver aqui é tentar encontrar quem são os números complexos, tais que o módulo de Z é igual a 1 e o módulo de Z sobre Z barra mais Z barra sobre Z, isso aqui também é igual a 1, né? Aí, pessoal, um bizu aqui, certo? Porque aqui a gente tem algo mais algébrico, né? Infelizmente, isso aí não sei nem como é que interpreta esse cara aqui geometricamente, né? Diferente da outra questão que a gente fez. Mas vamos para a álgebra aqui, né? Porque o módulo de um complexo W ao quadrado, isso aqui vai ser o complexo vezes o seu conjugado, tá? Então, dessa primeira equação, por exemplo, a gente tem que o Z vezes o seu conjugado, isso aqui é igual a 1, né? Então, no caso aqui é levando ao quadrado, né? Porque aqui esse Z ao quadrado fica Z barra. E aqui, né? Vamos pegar aqui, ó, Z dividido por Z barra mais Z barra sobre Z vezes o seu conjugado, ok? Z sobre Z barra mais Z barra sobre Z. Isso aqui é 1 ao quadrado, né? Que é o módulo ao quadrado, que é 1, ok? Também, então, tudo no módulo 1. Vamos ver como é que a gente faz a conta aqui, né? Então, desenvolvendo esse primeiro cara, fica Z2 mais Z barra 2 dividido por Z barra, né? E o outro cara, ele vai ficar o quê? Conjugado de Z é Z barra, conjugado de Z barra é Z. Então, a expressão fica a mesma aqui, né? Então, fica a mesma coisa, Z2, né? Vou botar aqui invertido, tá? Mas, enfim, Z barra, isso aqui vai ser igual a 1, né? Aí, como isso aqui é 1, né? A gente vai ter o quê? Z ao quadrado mais Z barra ao quadrado igual a 1, né? Então, como isso aqui é um número real, né? Porque eu estou somando um cara e seu conjugado,
a gente vai ter que ou Z2 mais Z barra ao quadrado, isso é 1, ou então menos 1, tá bom? Então a gente vai ter que resolver aqui, né? E lembrando que o meu Z barra, ele é 1 sobre Z, né? Então a gente pode trocar esse cara aqui logo por 1 sobre Z ao quadrado. Então, primeiro caso aqui, se o Z2 mais 1 sobre Z2 é 1, então daqui a gente tem que Z a quarta, né? Menos Z2 mais 1, isso aqui vai dar 0. Aí se você for tirar o delta aqui, né? O delta vai ser menos 3, né? Então daqui a gente tem que o Z2, isso aqui vai ser o que, né? Pensando numa biquadrada, né? Que a gente vai ter 1 mais ou menos raiz de 3i, né? Por causa do menos 3 no delta, dividido por 2, né? Então, esse carinha aqui, né? 1 meio mais ou menos raiz de 3 sobre 2i, isso aqui é a mesma coisa que o cis de π sobre 3, ou então do cis do menos π sobre 3, né? Perceba que se o z ao quadrado é isso aqui, a gente tem 4 soluções de z, né? Então, eu tenho 4 valores aqui, tá bom? E por outro lado, se esse Z2 mais 1 sobre Z2 for menos 1, a gente chega numa equação similar. Z a quarta mais Z2 mais 1 igual a 0, com o mesmo delta, né? Então, meu Z2, ele vai ser menos 1 meio mais ou menos raiz de 3 sobre 2i, né? Isso aqui é o cis de 2π sobre 3, ou então o cis de menos 2π sobre 3, né? Aí quando a gente tira a raiz, pode ser o π sobre 3, 4π sobre 3, enfim. A gente vai ter 4 valores aqui também, tá bom? Então, isso significa dizer que essa equação zona aqui, ela vai ter ao todo 8 soluções, certo? 8 soluções complexas, tá? 8 soluções complexas aqui. Não me interessa muito saber quem é, porque o que foi que ele fez, né? Ele quer mistura lá com outras 7, né? Então, a minha probabilidade, ela vai ser o que, né? Vai ser os casos favoráveis, porque eu quero retirar a solução complexa. Só que aí ele vai ser o que, né? Os casos totais vão ser 8 mais 7 lá dos papeizinhos aleatórios, né? Então, isso aqui no fim das contas vai dar 8 dividido por 15. E aí a resposta correta é o item E. Beleza, gente? E aí, minha opinião sobre esse problema 20? Cara, eu achei um problema massa, assim. Tudo bem que eu achei meio desnecessário o cara fazer aquele arrudeio lá com 7 soluções de papel, mas de qualquer modo, assim, é uma questão de complexos que envolve álgebra, né? Assim, se por outro lado a gente tem uma questão mais geométrica, essa aí é mais algébrica mesmo, né? Porque você usa aquele bizu do módulo do complexo ao quadrado igual a ele vezes o conjugado, que é um bizu muito útil, sabe? Para você simplificar as contas. O cara até pensa, pô, mas isso aí eu tô adicionando um conjugado, um termo a mais. Mas por outro lado você está conseguindo manipular com o módulo, então você tem uma liberdade algébrica muito maior, né? E eles souberam explorar muito bem isso aí durante a prova. Eu fico feliz de ter visto essa questão, né? E amigo internauta, se você acompanhou aqui essa resolução até o fim, cara, pô, parabéns, velho. Você é muito guerreiro mesmo. A prova da Escola Naval geralmente é pesada, né? Essa daqui talvez tenha sido um pouco mais leve do que a média, mas mesmo assim não deixou de ser uma prova punk, tá entendendo? E você é guerreiro, meu irmão. Só de ter acompanhado, estudado aqui com a gente, né, visto comentário e tudo mais, cara, muito obrigado, velho, muito obrigado mesmo assim, e eu tenho certeza que com a dedicação, com o esforço, né, vocês vão conseguir uma aprovação aí nos vestibulares de escolas militares, escola naval, enfim, vocês vão conseguir essa aprovação, certo? Tenho muita certeza disso, porque vocês estão se dedicando, cara, eu vejo justamente o empenho em cada um dos amigos internautas que manda, pedindo dúvida e tal, inclusive essa resolução foi o pedido dos amigos internautas, né? E é isso, cara. Esse vídeo aqui deu um bom trabalho a fazer, mas eu faço com gosto, cara, porque vocês merecem mesmo. E toda oportunidade que eu tiver para poder passar um conteúdo de qualidade, umas questões resolvidas bem bacana assim, pode ter certeza que eu vou usar essa oportunidade para isso, beleza? Então, por esse vídeo é isso, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal! Um abraço!